Em 25 de abril de 1986, o reator Chernobyl 4 seria desligado para uma manutenção de rotina. Foi decidido utilizar essa oportunidade para testar a capacidade dos sistemas de segurança do reator. O teste se iniciou a 1 da madrugada daquele dia 26 de abril de 1986. A 1h23, o reator explode, lançando material radioativo na atmosfera. E a história em torno do ocorrido ainda hoje traz diversos mistérios e inconsistências. Muita coisa foi encobertada pelo governo soviético, receoso do impacto negativo que uma falha desse calibre poderia gerar ao regime. E aí começamos esse episódio falando sobre o desastre de Chernobyl. E a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora nos recadinhos radioativos do nosso Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer muito o seu apoio e sua audiência, por você estar aqui com a gente toda semana, por você que está aqui com a gente pontualmente, por você que não está aqui com a gente, mas por algum motivo isso caiu nas suas orelhas. E muito obrigado para você que nos apoia financeiramente. Para quem não sabe, nós temos plataformas de apoios que dedicamos aos nossos projetos independentes. O Mundo Freak Confidencial ele é exclusivo do Spotify, mas os outros projetos eles são feitos e manufaturados do nosso bolso, do nosso interesse, do nosso tempo. Então a gente tem o Aconteceu Comigo, a gente tem o Populário, a gente tem o Criptologia, nós temos diversos aí podcasts, em breve muitas coisas legais, nossa ficção, que a gente sempre lança todo ano, por aí vai. Muito obrigado pra você que também nos apoia. Lembrando que financiamento coletivo é como se fosse uma doação, no caso aqui o financiamento coletivo recorrente, é quase como se fosse uma pequena assinaturazinha de doação que você garante pra gente, pra nós usarmos esse dinheiro justamente para converter em projetos novos, para converter em manutenção de equipamentos, pagar servidores e por aí vai, tá bom, gente? Para você que está interessado em ser um apoiador, acompanhar nossas gravações ao vivo, você vai para apoia.se/confidencial e com um mínimo de R$5 você pode fazer a gente feliz. É menos que um cafezinho aí no mês. Tenho certeza que você vai adorar estar com a gente. Como citado anteriormente, lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, que está aí com várias novidades para estrear nos aplicativos e você pode baixá-lo no seu celular e aí no seu site, lembrando que ele é completamente gratuito para escutar podcast, tá bom, gente? Então é só você baixar e curtir, assinar a gente, clicar ali em seguir e você vai ter aí semanalmente seu podcast favorito aí na casa de vocês. Hey, Lucas! E aí, namorilda, quer ver um filminho? O filme com pipoca? Mas o que tem na TV? O mesmo de sempre. E no stream? Sou mais do mesmo. Mais do mesmo não. Eu queria algo diferente, algo estranho, algo curioso, esquisito. Um filme freak. A gente podia avisar todo mundo qual é o filme freak que a gente vai ver, pra eles verem também. Avisa na quinta-feira. Isso! E depois, no sábado, a gente faz uma live no Instagram do @Mundo Freak, pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme. Sim, é o Flick Review. Todo sábado. Às 9h. Então, combinado. Na quinta, a gente avisa qual é o filme e no sábado, às 9h, todo mundo se encontra na live do @Mundo Freak no Instagram. Ah, eu quero ver muito o que a galera tem pra dizer sobre esse filme. É o Flick Review. Vamos agora
pros anuncinhos de quarentena, lembrando que o anuncinhos de quarentena, eles são uma iniciativa nossa para ajudar pequenos produtores de conteúdo nesse momento de pandemia que muitas vezes estão aí nesse sentido de isolamento social, a gente não tá podendo fazer evento, não tá podendo abrir lojinha e tal. Lembrando que ele é direcionado a pequenos produtores mesmo, tá, gente? Se você tem uma editora, lançamento de livro, esse tipo de coisa, uma empresa médio, grande, enfim, entre em contato com a gente para anúncios, tá certo? Dos nossos outros produtos, ou entre em contato com o Spotify para você anunciar aqui no Mundo Free Confidencial. Mas aqui, caso você esteja interessado em participar, é completamente gratuito. É claro que a gente vai passar pelo nosso crivo, né, do que entra ou não entra, mas você vai no post desse episódio e você preenche o formulário e aí você vai entrar na fila de espera e pode ser selecionado para aparecer aqui. Hoje eu vou falar do Doug Grart, que ele é um ilustrador para livros, ilustrador de entretenimento, ilustrador de commissions e também quadrinista atualmente com uma webcomic na temática Dark Fantasy. Doug Grart, vou deixar aqui todo o portfólio dele. Ele tem um trabalho maravilhoso, gente. Tanto o Instagram dele, quanto aí o Behance, para você dar uma olhada no portfólio, caso você esteja interessado aí em ilustração, commissions e todas essas coisas mais. Você quer fazer um quadrinho, você quer... Enfim, manda um alô ali pro Doug Grart, que eu tenho certeza que ele vai te atender. Pequeno grande Douglas, um grande abraço e um big beijo para você. E pra finalizar, antes da gente voltar para esse episódio que está radioativo, como disse anteriormente, nós temos as nossas redes sociais. Gente, segue a gente lá no Twitter, no @mundo_freak. Tem gente que tá cometendo erro, que tá colocando @mundofreak tudo junto no Twitter. Não pega a gente, pega outro perfil, tá bom, gente? Então fiquem de olho nisso pra vocês não errarem. E no Instagram, aí é tudo junto. Mundo Freak tudo junto, você pode acompanhar também. Inclusive no Instagram tá rolando muito conteúdo bacana após episódio. Tá rolando Lucas e a Exposilda agora, né? Agora aumentou o nível. Todos eles falando sobre filmes bacanas de terror, né? Você tem recomendações da Jay, você tem muita coisa legal, então siga lá a gente. E é isso, gente. Bora lá pra esse episódio. Ficou muito doido de vocês acompanharem. Afinal de contas, Chernobyl, quando será que podemos pisar lá de novo? Você vai descobrir logo agora no Mundo Freak. Então, bora pro papo. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Andrei Fernandes e pela primeira vez estarei honrando meu nome porque ele é russo. Ah, tá. Gente, é assim mesmo. A gente só fica olhando a pessoa passar vergonha. Hoje a gente vai falar sobre Chernobyl e, afinal de contas, existem ainda ameaças escondidas, enterradas, sepultadas na Zona Morta, localizada hoje na cidade de Chernobyl. Eu tô me confundindo. Chernobyl. Piotr. Eu só tenho o nome russo, gente. Eu não sei falar russo. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional pelo governo capitalista dos Estados Unidos da América, Lucas Balaminuti. Camarada Andrei, você tem que amar a mãe russa. A mãe russa, né? De quem? A mãe russa. De quem estamos falando aqui? E temos aqui também nossa especialista em fissão nuclear, Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu não vim falar de serial killer, vim falar de física finalmente. E é isso. Pena que é de um caso um pouco triste, né? Muito triste, por sinal, mas... É isso aí. Temos aqui nosso especialista em história real. Ah, história em quadrinho, né? Só se for. É uma história, ué. Não deixa de ser uma história, né? Temos aqui também nossa queridíssima historiadora Tupá Guerra. Boa noite, meus queridos camaradas. Vamos aí aprender mais sobre Gorbachev, esse lindo. A risada, assim. Gente, apesar das risadas, a gente tem que falar de um negócio sério aqui, que é o desastre de Chernobyl, que é um episódio muito pedido. E aí, teve uma série da HBO que o pessoal falou: ai, meu Deus, Mundo Freak, faz uma série, faz um episódio. Faz uma série, é sacanagem a pessoa pedir isso pra gente. Faz um episódio sobre Chernobyl, fala sobre a série e tal. E como a gente tem síndrome do underground, a gente falou: não, tá no hype, tá todo mundo comentando, não vamos falar nada disso agora, não. Vamos falar depois que o hype da série... Depois que ninguém se interessar mais, ninguém vai baixar esse episódio, a gente vai lá e faz. É mainstream demais.
demais pra mim. Chernobyl é mainstream demais. Vão comentar assim, que seriado é esse, Andreino? A gente nem sabe o que você tá falando. De 86 a 2019 que passei a série, o que é mais 2 anos, né, cara? Esperar mais 2 anos pra falar sobre isso, né? Então, gente, mas tem até uma coisa legal que a gente falar depois que o hype da série já passou, porque eu lembro que pós-série, na verdade, durante ela, né, que eu lembro que essa discussão começou a se aquecer bastante, desculpe o jeito de falar, logo depois do segundo ou terceiro episódio, o pessoal começou a falar bastante sobre as inconsistências da série, e aí teve um pessoal que tava defendendo a série com unhas e dentes, e aí você entra nessas tretas sobre, não, porque isso só poderia ter acontecido em um governo soviético, e outros falam, não, isso poderia ter acontecido em qualquer governo. Então assim, a gente deixa toda essa briga de lado pra gente focar no que é importante, que é uma ameaça global, que é a radiação. Se você achava que eu ia falar outra coisa, aí cada um pode achar ameaça global quem quiser, aí quem sou eu pra falar o que você deve ou não achar ameaça global, não é mesmo? Pera aí, a gente não vai exaltar a União Soviética? Ih, rapaz, que o bicho vai pegar. Como eu vi no Ego Search do Mundo Freak outro dia, o Mundo Freak ele é especializado em fazer propaganda anticomunista. Mas você não sabia que a gente é um podcast de ciência, André? Pois é, gente. Gente, vamos deixar o cheio de lado, vamos falar sobre a coisa que interessa aqui. Chernobyl é o pior acidente nuclear da história em termos de custos e mortes. Isso eu acho que não dá pra negar. Apesar de acidentes nucleares existirem desde que o conceito atômico começa a surgir, né? É o tipo de coisa que muitas vezes a pessoa muitas vezes entra um pouco nessa discussão, não, porque Chernobyl só poderia ter acontecido por causa da União Soviética e tal, e às vezes eu sinto que isso é todo um apagamento de toda a treta atômica que aconteceu desde o início da descoberta da energia nuclear, né? E aí eu queria perguntar, Jay, você como essa entidade nuclear, né? Da onde que surgiu, né, esse conceito de você poder tirar a energia da radiação? Eu tô falando de maneira muito burra, mas eu espero que você clareie um pouco para os nossos ouvintes a maneira correta de tratar sobre esses assuntos. Então, eu queria fazer uma pequena correção. No comecinho você falou de radiação, que é perigosa, mas radiação, ela é a luz, que a gente tá com ela o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que ter um pouco de cuidado é com a radioatividade. Entendeu? São dois conceitos diferentes. Mas daí, mais pra frente, a gente vai falar um pouco. Mas para começo de conversa, a radiação é a radiação eletromagnética, ela é a luz, o espectro eletromagnético, né? Raio-X, raio ultravioleta e etc. Agora, a radioatividade, a gente já vai estar lá mais falando do núcleo, tá falando de forças eletromagnéticas, força forte também, força fraca, que tá ali pegando o núcleo, juntando o núcleo no caso, mas a história da radiação, da radioatividade, começa com a descoberta do processo da fissão, né, da fissão nuclear, que ela ocorre no fim da década de 30. Então, cientistas alemães, eles começam a relatar um experimento envolvendo a irradiação de nêutron do urânio, que teve início em 1939. Eles interpretaram esse experimento como a fissão do urânio em elementos mais leves. Então, o que eles vão estar analisando, basicamente, é a possibilidade da reação em cadeia, autossustentável. O que é uma reação em cadeia? A combustão é uma reação em cadeia. Então, a gente vai lá da ignição da combustão e depois continua queimando, certo? Então, isso que é uma reação em cadeia. Então, a gente tem isso na fissão nuclear. Então, eles estavam vendo a possibilidade de uma reação em cadeia autossustentável na fissão. Então, eles começaram a acelerar esse tipo de pesquisa. Por que eles começaram a acelerar? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles iam aplicar no quesito militar da Segunda Guerra Mundial e claramente foi na elaboração da bomba atômica. Enquanto a gente tá falando sobre radiação, a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a queda do ET em Roswell. O que isso tem a ver? Nada, mas eu gostaria só de salientar. E aí a gente tem o início da Guerra Fria, com a queda do ET de Roswell, né? A briga começou porque caiu no vizinho errado, né? Obviamente, como todos os historiadores já reconheceram, né? Exatamente. Mas a ideia é que você vai ter duas grandes potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos, e uma completa guerra ideológica, né? Que, enfim, né? Matou muita gente, né? Mas não são guerras de grandes confrontos, é o que o pessoal diz. E você vai ter duas nações aí, enfim, né? Tentando mostrar quem tem o que tem dentro da cueca maior, e não sei se chega a algum resultado, mas a ideia é que a gente vai ter a União Soviética
Soviética trabalhando muito com esse conceito de cortina de ferro, né? Então, muitas das coisas que se passam por lá, a gente vai acabar descobrindo anos depois, que dirá muitas coisas que a gente nunca descobriu, talvez nunca vai descobrir, inclusive, né? Tem detalhes do evento de Chernobyl que são muito inconsistentes, né? Por exemplo, né? Eu fiquei sabendo recentemente que o governo russo, ele mantém que um pouquinho mais de 30 pessoas morreram, né? Durante toda a treta de Chernobyl, né? E esse número, segundo estimam, né? Que é o que a gente pode fazer, estimado lá de fora, é que pelo menos quase 5 mil pessoas sofreram mortes diretas e indiretas aí, é incontável o dano causado a todo o planeta, né? Mas aí a gente vai ter a energia nuclear sendo usado pelo... Ô, Tupá, me corrija então, o que eu tô errado aí? Mais ou menos. Então, quem diz que são 31 mortos diretos é o relatório da ONU, não é exatamente a informação da União Soviética. Eu acho que é interessante também a gente colocar a diferença entre governo russo e governo soviético, né? São dois governos diferentes, embora o governo russo mantenha várias das questões, né? Abraço Putin aí, né? Ex-KGB, não vamos falar mal dele porque, né? Enfim. Mas, embora tenha muita coisa e muito segredo que seja mantido, a questão de Chernobyl acabou sendo muito investigada e apareceu... muita coisa veio à tona, especialmente depois de 89. Então, a questão dos mortos, o que a gente sabe é que foram 31 pessoas que morreram nas primeiras 2 semanas, né? Por questões necessariamente diretamente ligadas, tipo aquela síndrome aguda de ser exposto à radiação e etc. Provavelmente, aí que é a parte difícil de dizer, né? Essas outras 5 mil, ou 2 mil, ou 3 mil, enfim, pessoas que morreram a longo termo por causa de efeitos da radiação, por causa de câncer e etc. E é difícil de estimar o número de pessoas que teve a vida destruída ou que tenha necessariamente morrido. Só que, assim, uma coisa que eu acho que às vezes parece que, tipo, Chernobyl explodiu e as pessoas chegavam lá e derretiam, como na bomba atômica. Não era bem isso, né? Assim, muita gente morreu pela exposição à radiação, mas não foi também essa mortandade generalizada. Muita gente demorou aí 30 anos para morrer de um câncer, enfim, relacionado a Chernobyl, mas não de resposta no momento, entendeu? E é comum que, especialmente ativistas que vão falar contra a energia nuclear, subam esse número de morte para tipo 93 mil pessoas. Já outros dados vão dizer 6 mil a 8 mil mortes causadas diretamente. Enfim, o que a gente sabe com certeza é que 31 pessoas morreram cuidando da questão primeiro e depois um monte de gente morreu, e é difícil precisar quantas, de doenças relacionadas. Sim. Tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena trazer aqui nesse ponto da quantidade de mortes, é a quantidade de gente que se recuperou, porque teve 2.200 casos de câncer de tireoide em criança, por exemplo, de crianças que foram removidas ali de imediatamente depois do incidente, né? E desses 2.200 casos, 99% delas se recuperaram parcialmente, né? Então elas ficaram sequeladas, vão ser pessoas que vão ficar o resto da vida marcadas, a vida delas foram arruinadas, vão ser pessoas que vão ter problemas de saúde seríssimos, mas apenas 1% delas morreu de câncer ali mesmo, né? O resto conseguiu ser salvo de alguma maneira, né? E por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso porque as medidas de segurança para quando uma falha desse nível ocasionam, de evacuação, elas têm que estar sempre prontas. É para você entender que se você evacua, se você consegue ali colocar as diversas medidas de contenção em cadeia, você consegue realmente salvar a vida de pessoas. Salvar a vida de crianças que foram ter uma fase adulta da vida delas porque elas foram salvas, né? Então, por exemplo, a gente tem as nossas próprias tragédias no Brasil, né? Tragédias envolvendo barragem de mineração, por exemplo, que se tivesse seguido o protocolo de evacuação do jeito que o protocolo foi feito, por exemplo, a gente talvez teria salvado mais vidas, né? Por isso que é bom salientar, assim, é muito difícil medir a quantidade de pessoas que morreram e por causa disso também é muito difícil de medir a quantidade de pessoas que sobreviveram. Tem uma porrada de sobreviventes de Chernobyl, uma porrada. E, cara, e radioatividade é um troço meio estranho, né? Por exemplo, você tem efeitos diversos, né? Depende muito também da complexão física da pessoa. Por exemplo, só pra você ter ideia, os 3 funcionários lá que foram obrigados a entrar embaixo do reator para ligar o registro d'água lá para resfriar, eles foram expostos à violência maciça, né? Radioatividade maciça do reator. E eles não morreram, cara. Eu acho que um morreu, mas morreu de causas naturais, acho que foi de ataque cardíaco, alguma coisa assim. Os outros 2 estão vivos até hoje, cara. Tipo, cara,
Quem que imaginaria isso, entende? Os caras não tiveram esse tipo de sequela, nada. Então, é que a radiação, quando ela é emitida, é que, tipo, a radiação ela pode ser gama e beta, né? Então, elas são ionizantes. Quando ela é ionizante, isso quer dizer que ela é capaz de alterar a carga elétrica de moléculas, né? Então, o que acontece? Se essas reações acontecer, por exemplo, no nosso DNA, é possível da gente desenvolver um câncer. Se tiver alterações no DNA dos gametas, pode levar a uma espécie de aborto ou uma formação. Agora, se essas reações acontecerem em outras moléculas, ela pode levar ou à morte ou rompimento de membrana celular, que nem no seriado a gente vê que muitas pessoas saem queimadas, né? Porque pode causar efeito de queimadura. Então, vai depender da onde essa radiação vai atingir, entendeu? A mutação, por exemplo, que acontece no DNA, ela não é uma mutação assim que necessariamente vai te causar câncer, tá? O nosso DNA sofre mutação o tempo todo. É o sol, né? É o sol mesmo. A lâmpada de casa, cara. Sozinho ele tá sendo copiado e recopiado o tempo todo no seu corpo e às vezes com falha. E o DNA, mais da metade do DNA, eles são partes que não fazem nada no seu corpo, são partes desativadas mesmo. E quando acontece alguma falha ali, não tem problema. O problema é quando acontece em algum lugar muito importante, que daí você perde o controle das reações do seu corpo e aí vira um câncer, né? Eu mesma, antes de eu estudar mais a fundo a questão de Chernobyl, eu achava que tinha morrido, 2.000 pessoas 3 dias depois, sabe? Assim, que todo mundo em volta foi exposto à radiação. Porque isso, tem essa questão do medo também. Eu acho que é interessante trazer isso, porque é a questão de... A gente tem que conhecer os efeitos, tem que entender mais como acontecem esses problemas, pra gente lidar com as precauções necessárias, e não simplesmente com o medo e sem entender direito o que tá acontecendo, né? Acho que é por isso. E claro, a União Soviética vai ter muita culpa. E o segredo de como a União Soviética funcionava, as formas e tal, isso tem muita culpa, mas eu acho interessante colocar as culpas onde elas estão, assim. Então, o fato da gente não saber exatamente, precisamente quantas pessoas morreram, não é só porque a União Soviética escondia os números e tal, é porque realmente, como, né, gente? Como a gente vai saber disso? Porque não tinha exame pra tudo. Tem um outro caso de um outro acidente, acho que foi na Rússia, acho que foi em Mayak, alguma coisa assim, acho que foi em 68, por ali, que o cara tava testando uma solução solúvel com plutônio. E aí ele jogou do tubo de ensaio, dentro de uma panela, assim, tá ligado? E quando o plutônio acumulou no fundo da panela, ele atingiu massa crítica. E aí, então, saiu um feixe de luz azul de dentro da panela, assim, e, uma onda de calor, que o cientista que despejou ali sentiu, né? E obviamente, desmaiou, né? Por causa disso, né? E aí, o outro cientista responsável viu aquilo acontecendo e falou, meu Deus, né? Tá acontecendo alguma coisa. Ele tentou despejar o conteúdo da panela, né? Que era plutônio diluído, dentro de um ralo de pia. Esse desastre ficou conhecido como desastre de Kissetin. Eu não sei falar o nome disso em russo, perdão, mas a estimativa para Kissetin é entre 500 e 2.000 mortes relacionadas a isso. Isso foi só o início, né? Aí ele deixou cair a panela e aí ela entrou em massa crítica de novo, soltou uma outra rajada, né, de radiação azul na cara desse cara. Ele morreu, esse cara morreu ali dentro do laboratório. O outro não morreu, o outro ele teve as pernas amputadas, né, por causa da radiação, e uma das mãos, e ficou vivo, né? Acho que foi morrer também só no início dos anos 2000. E, isso foi o início, né? Eles tiveram depois que lidar com esse problema desse material radioativo, né? E aí foi isso que o Lucas estava falando. Esse material depois foi colocado, dentro de uma câmara e precisava ser resfriado, né? Porque ele continua emanando calor. Aliás, é o que tá acontecendo em Chernobyl até hoje, né? Aquela porra daquela massa crítica tá lá no meio do concreto, né? Agindo. Eu só queria deixar uma coisa bem clara, porque a gente vai estar falando agora de alguns desastres e algumas coisas que provavelmente vão dar medo. Então eu quero deixar claro a diferença entre radiação e radioatividade para que a gente não instigue o medo e pânico nas pessoas. Porque a radiação, ela é a propagação de energia por meio de partículas, tá? Ou ondas. E já a radioatividade, ela é um fenômeno natural, ela acontece na natureza, ou também pode ser artificial, que algumas substâncias, que chamados de os radioativos, né, eles são capazes de emitir radiações. Por isso que quando a gente vê o Sol, ele está emitindo radiação aqui pra gente. Mas alguns elementos químicos também emitem radiação por meio da radioatividade. Então, eu queria só deixar isso bem claro pra gente não estar aqui... A banana é radioativa. Então, eu tô há 10 anos sem comer banana, quer dizer que eu posso comer banana de volta? Pode. A banana emite radioatividade, cara, em quantidades, assim, absurdamente micros e que não fazem mal pra você. Pode passar banana na cara, pode se entupir de banana. Vai na banana, cara. É tipo aquela história do arsênico, né, na semente da maçã, né?
Que a semente da maçã tem arsênico. Tem que comer muita semente de maçã. Se você comer 3.000 maçãs com semente, você vai morrer intoxicado por arsênico. Caralho. E nem arsênico puro, hein? Se você, mesmo quando você vai dando arsênico puro em pequenas doses, você demora de morrer. Demora. Ah, como é que é? Como é que faz, Jay? Fica esperto. Você comer 3.000 maçãs da caganeira que você vai ter, bicho. Inclusive, é bom lembrar que dependendo do veneno, se você der demais, a pessoa também pode sobreviver justamente porque ela comeu demais e daí ela vomita antes do veneno fazer efeito, né? Fica a dica aí. O réu vem com uma história de um cara que tava fazendo doce de leite com plutônio, deu merda. Agora a Jay tá falando sobre banana e eu tô comendo esses cientistas, cara. Não, mas o que a gente tá falando é justamente isso. Uma coisa que parece altamente simples, né? O cara fazendo um teste de solvente com plutônio, né? Pode dar uma merda do caralho, né? Se o cara não souber o que ele tá fazendo, né? Então, é isso que eu gostaria de salientar, porque assim, eu acho que a Tupá fala muito bem. E, gente, eu gostaria até de pedir desculpa pro nobre ouvinte. Vai ser um episódio que eu vou errar bastante, todo mundo vai estar me corrigindo, né? Porque eu sou apenas um leigo em todas as áreas, mas eu complemento com pessoas inteligentes que estão à minha volta. No caso, essas pessoas inteligentes não atenderam o convite, eu tive que chamar o pessoal de sempre. Mas, de qualquer maneira... Pois é, né? Mas, de qualquer maneira, vai ter bastante correção aqui que eu vou fazer, principalmente porque muitas das coisas que eu sei sobre Chernobyl é muito coisa do senso comum e que eu gostaria que vocês, por favor, me corrigissem. Então, meu trabalho aqui vai ser a orelha que vai estar aqui, enfim, falando idiotice. Mas, de qualquer maneira, existem muitos pontos do qual a gente pode falar. Porque quando a gente fala sobre desastre de Chernobyl, a gente vai falar sobre questões políticas, questões econômicas, a gente vai falar sobre química, a gente pode focar até na questão, infelizmente, do heroísmo das pessoas que estiveram lá, né? De toda a situação atípica que se gerou na região depois. Então, assim, existem muitos focos que a gente pode dar nesse episódio, então é muito complicado a gente passar por um ponto comum. Então, vamos começar do começo. A cidade de Chernobyl, ela é fundada em 1193. Ela é a junção de duas palavras em eslavo, que significa grama e folha preta. Ela é localizada hoje no norte da Ucrânia, perto ali da fronteira com a Bielorrússia. Nem a Rússia exatamente, se bem que hoje a Ucrânia... Ok, tá. Dependendo do ponto que você estiver escutando na história, essa informação pode estar um pouco equivocada. Mas no momento que eu estou gravando, eu acho que é certo. É que naquela época era a União Soviética, né, cara? Essas repúblicas todas estavam unidas sob uma só bandeira. Então, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, todas essas faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eu tava assistindo alguns documentários e tal, e falavam que, especificamente, esse reator, né, essa usina que eles montaram na União Soviética, a escolha para essa tecnologia, porque você pode fazer o que eles fizeram com diversos tipos de tecnologias para usinas e reatores, né? Eles escolheram um método que, gente, por favor, me corrija se eu estiver errado, que era barato de se fazer, né? Isso talvez tenha a ver com a situação econômica que a União Soviética estava acontecendo na época, né? A gente tá falando aqui o quê? De 86, né? A gente tá quase no fim aí da Guerra Fria, né? Então era uma situação que talvez a União Soviética não estivesse tão bem assim das pernas, era uma usina barata, mas não que seja ruim, mas tinha capacidade também do plutônio gerado ali, você conseguir fazer armas com eles, né? Então era uma usina que não era só feita para energia nuclear, tipo, vamos gerar energia para todo o território, né? Inclusive, essa é uma das opções do porquê usar energia nuclear, né? A gente tem um imenso país continental, muito maior do que qualquer outro, talvez, que já tenha existido, e que precisava levar energia para casa das pessoas, né? Então isso também foi um motivo do porquê de uso da energia nuclear. E a questão é que esse tipo de usina também você podia, com isso, fabricar material, né, para armamentos nucleares, que também, dentro do contexto político da Guerra Fria, é algo relevante. Eu acho que tem umas coisas interessantes a se falar, né? Bom, primeiro, tinha sim uma falha na construção dos reatores, desse tipo de reator específico na União Soviética. Essa falha foi causada por uma economia de material. Já se sabia mais ou menos que essa falha podia ser um problema, mas não se sabia a consequência total desse problema, né? E como você falou, é muito difícil a gente apontar exatamente, tipo, foi esse problema aqui, foi por isso que eles fizeram esse reator mais barato. Em parte porque grana não estava sobrando e eles precisavam fazer energia, como você falou. Em parte porque a grande União Soviética não podia ficar para trás, então eles tinham uma pressão muito grande, né, para que as coisas fossem feitas o mais rápido possível. Em parte porque seres humanos fazem merda, então, né, também tem isso. Enfim, você vai juntando todos esses fatores. E a questão é que Chernobyl era responsável por 10% de toda a energia elétrica de uma região grande. Às vezes as pessoas fazem esse mau juízo, né? Tipo, mas pra que construir isso? Quer dizer, usinas nucleares na Europa são uma necessidade, né, gente? Eles não têm essas
bacias hidrográficas maravilhosas que nós temos aqui no nosso sul aqui, né? Então eles não têm de onde tirar energia, né? Então eles precisam desse tipo de coisa, usina termoelétrica. Pensa no Japão, que é uma ilha que praticamente não tem recurso natural. Pois é. Você não tem o que fazer lá, e se você for fazer energia elétrica, você ainda fica à mercê de terremotos e tufões e tsunamis. Fukushima, né? Fukushima tá aí pra... Exatamente. Mas eu acho que tem duas coisas importantes pra gente lembrar no caso de Chernobyl em específico. O primeiro, o interesse em armamento nuclear ali é estratégico, mas a usina não estava ali no modo de preparo dela para fazer armamento nuclear. Eu acho até que a Jay pode até, se esse resíduo de plutônio que sai se ele é possível criar armas nucleares, tipo, enriquecer esse plutônio ou usar ele, esse plutônio residual de reator nuclear. Eu não sei responder isso não, mas eu acho que não. Acho que é justamente o contrário. Ou você faz a arma nuclear, ou você converte ele em energia e o resíduo você tem que lidar com ele de alguma forma que não faça cagada. Você joga fora ele, tanto que o de Chernobyl você tinha que mandar embora, porque, se eu não me engano, a Chernobyl ele funcionava 10% de geração da energia elétrica, o que é bastante, né? Então, pra armamento não rola. Mas pra você converter aquilo ali pra fazer armamento, é uma mega de uma reforma que você tem que fazer. Não é tipo assim, eu vou mexer em duas válvulas aqui e agora a Chernobyl vai fazer armamento nuclear pra mim. É complicado, ele precisa de uma mega de uma reforma pra fazer isso. Mas é estratégico. Caso um dia venha precisar, a gente tem a usina pronta, a gente tem... Uma dos maiores problemas naquela época de usina nuclear é o know-how, é você ter mão de obra qualificada, a galera que sabe o que tá fazendo. Então a gente já tem a galera ali treinada, que sabe o que tá fazendo, a gente tá preparado caso precise um dia chegar a fazer esse tipo de conversão. Então uma estratégia mais geopolítica a longo prazo. Mas o problema daquela região é que ali fica o rio Pripyat. E o rio Pripyat desemboca no rio, perdão pelo meu russo de novo, galera, mas o rio Dnepr, que ali vai cortar a Ucrânia e vai cair no Mar Negro. Ali é excelente para usar a água para resfriamento, porque você tem essa grande recurso de água ali disponível para você praticamente de graça. Mas se cair ali o seu dejeto nuclear, o tamanho da cagada é global. É global. Vai cair ali no Mar Negro. A parada é essa. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos uma coisa de Fukushima, né? Que é do lado do mar. Aí é bom pra esfriar, mas e daí se cai no mar, aí a gente tem um problema gigante. Se cair. No chat tá perguntando, né? Manda embora pra onde esse resíduo? É o grande problema da geração de energia através de energia nuclear. Você queima ali no terreno baldio ali do lado, faz uma grande fogueira. Geralmente eles fazem aquelas fossas, né? E coloca isso dentro de... Eles enterram. De barril com... Eles lacram, isso. Com cimento, né? Faz uma caverna lá toda forrada de cimento e joga lá. Ou então joga em qualquer esses atol do Pacífico, né? Isolados, né? Que ninguém vai ficar sabendo mesmo. Foda-se, né? Então, pra você jogar fora, mandar embora, que foi o que eu falei, você lacra ele em vidro, daí depois você coloca ele em tambores apropriados e daí você enterra ele. É mais ou menos isso. Tem que lacrar, né? Só mandar pro Twitter, então, que... Isso. Os caras podiam botar num foguete, né? Mandar pro espaço. Já pensou? O foguete explode no ar, Nossa, né? Quando você vai gastar de energia nuclear pra mandar esse foguete de dejeto pro espaço, você vai ter mais problema ainda. Mas assim, o lixo nuclear... Ele é um problemaço porque ele é um tipo de lixo que você vai te dar manutenção pro resto da vida. Normalmente, entre 10 mil e 20 mil anos, você vai ter algum tipo de supervisão em cima daquele lixo pra ver se não tá vazando, porque se vazar, você pode ter uma mini catástrofe ali de novo. Então, 10 mil a 20 mil anos não é tipo assim, daqui 50 anos acabou esse problema, né? É um mega problema pra você ter que se virar depois, né? O maior problema hoje em dia da energia nuclear não é mais a questão da segurança, né? Mas é a questão do que fazer com esse lixo. Ainda é um grande problema. Eu acho que é interessante saber, assim, que além da necessidade de você ter produção de energia, né, energia elétrica, enfim, em regiões onde você não tem bacias d'água, etc., a energia nuclear, ela é considerada uma energia relativamente limpa e segura, e ela, você consegue produzir muito com muito pouco, digamos assim, né, ela rende muita energia. Então, eu não tô aqui dizendo que a energia nuclear é uma boa
boa solução, nem nada necessariamente assim, mas todas as formas de produzir energia que a gente tem até hoje tem problemas. Absolutamente todas elas. Cada uma tem problemas diferentes e a gente tem que pensar como sociedade quais são os que a gente deve lidar. No caso de Chernobyl, a gente tá falando quando aconteceu o desastre, né? A gente já tinha o desastre aconteceu, a explosão aconteceu no 4º reator, né? Então você já tinha outros 3 e havia o plano de construir o 5º e o 6º. Mas tanto era necessária essa energia daquela região e de Chernobyl, que logo depois do acidente os outros 3 continuaram funcionando, não foi completamente encerrado. A galera continuou funcionando por um tempo, depois rolou um embargo, depois desembargaram o embargo e depois ainda queriam construir o 5º e o 6º e embargaram a construção do 5º e 6º. Foi uma mega disputa política ali na região por muito tempo, se devia ou não devia continuar a produção de energia nuclear ali, porque além de gerar a energia que a galera precisa, tem a questão econômica, que toda aquela micro-região ali gira em torno da produção de energia. Se você corta a produção de energia nuclear ali, você matou o emprego de todo mundo. E aí o que você faz com essa galera, né? E aí, não dizendo que você tem que produzir energia nuclear para dar emprego pra galera, mas dizendo que se você vai fazer isso, você vai ter que pensar em relocalização de famílias, em reestruturação dessa galera, qual que vai ser a nova especialidade dessa galera, onde que eu vou colocar eles para trabalharem. É uma questão muito mais complexa de só fecha Chernobyl e pronto, né? É interessante porque a gente chama, né, de Chernobyl e etc, mas a cidade mesmo de Chernobyl, se eu não me engano, fica 18 quilômetros, né, da indústria. A cidade que ficava mais próxima era Pripyat. Então, Pripyat, que foi construída justamente para ser uma cidade que girasse em torno da usina. Então, a maior parte das pessoas que moravam nessa cidade ou eram funcionários da usina, ou trabalhavam no comércio, ou eram pequenos agricultores, alguém ali da região. E sim, vocês ouviram corretamente, comércio na União Soviética tinha, né? Era uma cidade composta muito por jovens, né? Porque eram pessoas que iam trabalhar nas fábricas e que era um assunto muito novo, né? Então eram pessoas que estavam acabando de sair da faculdade. A média da cidade era de 26 anos na época da tragédia. Cara, era uma cidade universitária sem universidade. Era essa a parada. E era uma cidade incrível, né? Era tipo uma cidade modelo, assim. Ela tinha centros, ela tinha cinema, tinha piscina pública, ela tinha bibliotecas, ela tinha teatros, ela tinha tudo para as pessoas terem uma vida muito agradável. Ela era o símbolo da urbanização como ciência, do urbanismo como ciência, né? Ela é uma cidade planejada, toda em volta da economia de Chernobyl. E o engraçado é porque ela era usada muito como propaganda na União Soviética por um tempo, de mostrar, olha, dá pra se fazer cidades planejadas sem os problemas urbanos que a gente tem hoje. E ela tem aquela estética muito soviética de brutalismo, né? Dos prédios todos serem grandes caixas de concreto. Que tem gente que... Aí é uma questão de interpretação de arte, né? Tem gente que considera muito opressor, tem gente que acha muito prático, que acha muito moderno, mas tem toda essa aparência de cidade planejada soviética, assim, né? Até hoje é imagem de álbum de vários... artistas soviéticos aí pela internet. Soviéticos não, né? Russos pela internet. Por sinal, quem conhece Brasília ou mora em Brasília já tem uma certa familiaridade, porque o brutalismo como estética é basicamente a estética de Brasília. Então, você vê as fotos, você se sente quase... É estranho. Você olha e fala, nossa, tão familiar esse lugar aqui. Só que a gente não tem as vantagens, né? De uma cidade que teoricamente funcionava. É tudo que uma cidade deveria funcionar para ser uma cidade boa para se morar, assim. É tudo que se tem de relato anterior ao desastre é que era muito tranquilo morar, era um lugar agradável, tinha emprego agradável, você tinha acesso, tinha escolas de vários níveis, tinha escola de música, tinha escola de dança, tinha... Enfim, tudo que você podia querer para uma vida. Eu acho que é interessante falar que vocês estavam falando sobre onde jogar esse material radioativo, dando um pequeno alt tab, que eu acho que isso é muito interessante, que eu tava vendo uma série de vídeos da internet que eu decidi, para essa pauta, eu vou entender como energia atômica funciona. As pessoas olham a energia e acham que é um troço tipo o reator Ark do Tony Stark, que é uma energia azul que sai e movimenta. Não, cara, na verdade é igual uma caldeira, só que em vez de usar madeira para criar calor, você usa um material radioativo, só isso. Então, é isso que eu gostaria de falar, porque, pelo que eu entendi, Jay, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que isso é muito interessante pra pessoa, pro ouvinte agora entender como é que isso funciona. Porque a ideia é que você
gera com essa questão uma reação em cadeia. O problema quando você não controla essa reação em cadeia é que é uma bomba atômica, é uma explosão atômica, né? Eu acho que ninguém quer isso pra sua cidade. Então, qual é a ideia? A ideia é que você consiga mitigar essa reação a ponto de você conseguir usar ela para geração de energia, né? Então, como o próprio Hel falou, é como energia a vapor mesmo, né? Você vai usar a água ali como uma caldeira e a energia nuclear vai gerar temperatura para fazer essa água evaporar, gerar pressão, fazer uma turbina imensa funcionar, e a questão é que essa água, ao mesmo tempo que está fazendo a turbina gerar, vai fazer com que esse material radioativo também se mantenha estável. É claro que existe toda uma complexidade de situações e mecanismos que não é tão simples. O próprio reator 4 de Chernobyl, ele tinha uma questão mais híbrida, né? Não era apenas a água que ele usava para fazer essa contenção de reação. Eles usavam uns palitos, que eu vou chamar de pirulito. Eles usavam um pirulito de carbono e boro, que... Umas barras, né? Umas barras que eram usadas para ajudar, né? E aí vai exatamente de diferenças de tecnologia, né? Existem tecnologias já da época que você poderia usar apenas a água para fazer esse resfriamento / geração de energia, né? Só que eles utilizavam isso por questões que eu não consigo entender porque eu sou burro, mas que foi parte também do porquê gerou o problema, né? Porque, pelo que eu entendi, se fosse só água, seria mais fácil você mitigar o processo e meio que a maneira como foi feita, as barras atrapalharam. Eu tô certo, Jay? O que você tá explicando é como funciona um reator nuclear. Então, eu vou só dar umas pontuações do que você falou pra ficar um pouquinho mais claro pra gente entender o que são essas barras de grafite, né? Que é a barra de carbono, que vai ser muito importante mais pra frente, no que vai dar problema, né? E sobre a água e como que a partir disso tudo a gente gera energia elétrica, né? Então, esse reator nuclear, ele vai ser basicamente usado pra controlar a reação de fissão nuclear. Lembrando que a fissão nuclear, ela acontece naturalmente, mas aqui a gente vai forçar essa reação para produzir a energia nuclear. Então, essa reação, ela ocorre de forma descontrolada. E como você falou, a gente quer controlar, porque a reação descontrolada é a bomba atômica. Mas a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer gerar energia elétrica. Então, o reator, ele vai ser montado de uma forma que ele vai intercalar barras de combustível físsil, que no caso vai ser o nosso urânio enriquecido, que é o urânio 235, né? Ou então, como o Hel citou antes, o plutônio 239. Só que a gente vai ter barras de moderadores de nêutrons. O que é isso? Esses moderadores aí são exatamente essas barras, esses pirulitos que você falou, de carbono na forma de grafite. Ela não só precisa ser de grafite, ela pode ser de cádmio e também ela pode ser de água pesada. Então, parte dos nêutrons liberados na fissão nuclear, eles vão colidir com os núcleos desses moderadores e que vão absorver os nêutrons, sem sofrer fissão nenhuma. É aí que o resultado vai virar uma reação em cadeia. A gente vai ter uma reação de fissão em cadeia, só que controlada, porque somente os nêutrons liberados em cada fissão vai poder reagir novamente. Então, essa energia liberada na fissão, ela vai aquecer e vai evaporar a água pura. Essa água vai estar numa temperatura aí de 270 graus Celsius. A água, ela vai ser mantida sob pressões altíssimas e por isso, quando ela for liberada, ela vai ter força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. E foi exatamente aí que deu problema no teste de Chernobyl. E é nesses geradores que ficam envolvidos uma enorme quantidade de bobinas condutoras. Daí a produção de energia elétrica, ela vai acontecer por indução eletromagnética, não vou entrar muito nesse assunto, mas é por indução eletromagnética, ou seja, enquanto o gerador estiver em rotação, estiver girando, a gente vai ter geração de corrente elétrica. Muito bom. A ideia é mais ou menos assim, tem o núcleo do átomo e os elétrons em volta, certo? Quando bate um próton nesse núcleo, saem 3 prótons ali dentro. Esses 3 prótons vão bater em outros átomos e vão sair mais 3 de cada um. E dali, de cada um que vai batendo, vai ser mais 3, mais 3. Você tá vendo que tá crescendo exponencialmente, né? 3, 27, 27 vezes 3 dá quanto? 81... E vai crescendo. Se você introduz essas barras de carbono, um próton bate no núcleo, 3 saem, um é absorvido, outro é absorvido, o próximo continua adiante. Esse próton bate no núcleo, 3 saem, um é absorvido, o outro continua adiante. E assim você vai controlando a reação. Em vez de ela crescer exponencialmente, ela continua crescendo na velocidade que você quer que ela cresça, conforme você tira e põe pirulito. Isso. E
Eu achei interessante também quando eu tava estudando, porque a princípio eu achava que a explosão de Chernobyl era muito parecida com a explosão de uma bomba atômica, mas na real não é a mesma coisa, é bem diferente. Acho que a Jane vai saber explicar. Eu estudei bastante sobre isso, mas assim, tanto a radiação que foi liberada quanto a forma da explosão são diferentes. A explosão gerou um incêndio, mas a explosão em si foi de vapor d'água. Ela não foi uma explosão de... Enfim. Uma panela de pressão de 200 metros de diâmetro. Uma panela de pressão de 200 metros que o vapor é radioativo. Bom demais. Tá bom, gente. Eu já entendi como energia nuclear funciona. Eu tô sendo muito otimista com essa minha fala, mas vamos pra frente, né? Vamos pra frente que o Mundo Freak não pode parar. Eu ia falar que você tá tipo o Michael Scott, né? Fala, me explique como se eu tivesse 8 anos. Aí o cara explica e fala, me explica como se eu tivesse 5 anos. Jay, como se eu tivesse 5 anos. Por que deu merda? Eu vou tentar, difícil, vou tentar. Brincadeira. Mas então, nessas usinas nucleares a gente tinha que fazer alguns testes. E no caso da de Chernobyl, esse teste consistia principalmente em determinar quanto tempo essas turbinas, que a gente comentou um pouco, eram capazes de girar após uma queda de energia, por exemplo. Esse teste, ele já tinha sido feito. O problema é que as turbinas, elas não estavam funcionando do jeito apropriado, né? Então, eles trocaram os dispositivos e ao longo de 1 ano, eles precisavam realizar esses testes. Daí, o que aconteceu? O problema é que o operador que fez esses testes, ele cometeu alguns errinhos durante o experimento. Os erros principais que ele cometeu foi a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento das 4 de 8 bombas de água que refrigeravam o lugar. Quando o operador percebeu o estado em que o reator estava, já era tarde demais, não tinha muito o que fazer. Então, a reação nuclear que estava acontecendo ali já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já passava de 100 vezes a mais do que a potência normal. Então, os técnicos da usina, eles decidiram em bombear gás de xenônio para o interior das pastilhas, com toneladas de urânio, né, que eles estavam usando urânio 235. Porque esse gás, ele tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. Só que a instabilidade do reator tornou basicamente impossível o controle da fissão pelo uso do xeônio. Eu acho que até no seriado mostra um pouco de como funcionava lá o xeônio. Xeônio é aquele gás que a galera mete na luz do farol do carro pra ficar bonito? É porque aqui a gente tá falando do gás de xenônio, mas é basicamente o mesmo. Ah, caraca, é o mesmo elemento. Olha só. Múltiplas utilidades, serve pra controlar reações nucleares e deixar Velozes e Furiosos também é ciência. Imagina o Van Diesel vir aqui salvar Chernobyl. Vai salvar dando zerinho com o carro dele. Então, eles inseriram hastes contendo boro, daí eles já inseriram manualmente, para parar essa emissão de nêutrons. Só que quando foram inseridas essas hastes, os pirulitos, as hastes elas expeliram água do reator. E, consequentemente, né, a água evaporou, se expandiu de forma muito violenta e explodiu, né? A pressão que foi produzida ali pela água foi tão grande a ponto de soltar uma placa de cobertura do reator que pesava toneladas. Foi nesse momento que uma grande quantidade de vapor responsável por liberar produtos da fissão nuclear, como iodo 131, césio 137, que a gente já falou sobre do incidente lá de Goiânia, lembrando que ele tem uma meia-vida de 30 anos, e o estrôncio 90. Pra atmosfera. Estrôncio é um nome muito maneiro, né? Vou dar o nome do meu filho de Estrôncio. Parece nome de personagem da praça, né? Da Praça Nossa. Eu sou seu Estrôncio. Eu acho que o estrôncio foi um dos primeiros que eu aprendi, assim, aprendido no ensino médio, porque eu achava o nome também muito divertido. Estrôncio 90, lembrei. Só que não parou por aí, tá? 2 ou 3 segundos depois da primeira explosão, a gente teve uma segunda explosão, e aí a gente injetou fragmentos das pastilhas de urânio e de grafite. Então foi, eu acho que mais ou menos 300 quilos de fragmentos de carbono. Porque uma parada é você vazar a água que está sendo transformada em vapor, que é radioativa. Outra parada é a célula de energia nuclear primária ali, o seu combustível. Ali que é o problema, bicho. Ali é o catiço. O núcleo do reator, ele fundiu. Ele fundiu porque a temperatura ali era tão alta, que fundiu, e foi aí que causou um grande incêndio, né? E uma outra enorme nuvem de gases, totalmente contaminados por materiais radioativos, foram lançados para a atmosfera de novo. Que
aqui, ó, entra duas paradas de eles terem apelado pra fazer o reator mais barato. A primeira delas é o pirulito, que eles fizeram o pirulito oco pra ficar mais barato, e entrou água dentro do pirulito, e é por isso que eles expeliu água, eles que meteram as pastilhas manualmente lá dentro. E a segunda, que era a cabine de contenção ali de concreto em volta do núcleo, que eles fizeram mais barato também, e não aguentou. Não aguentou a pressão. Era parcial. Eles não fizeram uma inteira, era parcial. Ou seja, era pra estar fechadinho ali. Porque o problema que a gente vai ter real é quando o núcleo funde. Quando ele funde, ele vai explodir e acabou. Se você tem essa contenção, ela vai preservar o núcleo pra ele não ficar exposto. Mas não, a gente só tinha uma contenção parcial. Jay, uma coisa que eu vi nesses canais de internet que estavam falando a respeito, eles falaram que, tipo assim, que o núcleo só não explodiu como uma bomba nuclear por causa da grande quantidade de material, né? Eles falam, por exemplo, assim, para você atingir massa crítica com essa quantidade de material, você precisaria de uma reação muito intensa. Então seria praticamente impossível explodir como uma bomba nuclear. A explosão foi de pressão de líquido mesmo, né? E aí eles estavam falando sobre as quantidades, né? Enquanto que, tipo assim, uma bomba nuclear carrega 300 gramas de plutônio, né? Ali naquele reator você tinha, tipo, 400 quilos, né, desse material lá dentro, né? Então, na segunda explosão, a gente tem uma expulsão de fragmentos de quase 300 quilos, então foram 300 quilos de fragmentos expulsos. E depois da segunda explosão, quando o reator já está totalmente comprometido, a gente tem 300 toneladas de água ali só para tentar abaixar a temperatura desse reator. Então, pra você ter noção, quando ele funde, é tão pesado, é tão quente, que é absurdo. A gente tá falando agora em quilos, toneladas. É muito absurdo. Eu acho interessante que a questão de Chernobyl é um eterno e não para por aí. Nós temos também, logo depois, a segunda explosão. E não para por aí. O teto era forrado de piche e pegou fogo. Mas e não para por aí. Mas por que os caras espremeram o reator até o limite deles e tiraram ali o desligador automático, desligaram o alarme, desligaram todos os métodos de prevenção? Por quê? Porque queria bater meta. A parada era essa. Eles tinham uma meta pra bater. Eles tinham que mostrar que o reator conseguia ficar desligado, ainda continuando girando as turbinas de forma com que as turbinas não parassem. Porque tem um grande perigo se as turbinas pararem, né? A ideia deles era que as turbinas, tipo assim, girando por inércia, ainda estariam produzindo energia elétrica, né? Tipo, emergencialmente, né? Eles tinham que mostrar que as turbinas conseguiam gerar energia sozinhas por inércia depois que paravam a reação nuclear, e qualquer coisa eles tinham geradores ali no lado para continuar isso por um tempo e reativar ali a sua fissão nuclear para ainda fazer pegar no tranco caso dê pau, né? Aí eles descobriram que não dá certo e que explode se acontece isso. Descobriram da pior forma, explodindo. Eu acho que é importante lembrar, a Jenny falou, que o reator basicamente, ele tá tentando conter a reação, né? O reator, ele tá ali pra não deixar que a reação ocorra loucamente. E daí, se você fica completamente sem energia, pode dar ruim em todos os outros sistemas que ajudam a controlar o reator. Por isso que é importante. E eles já tinham feito testes parecidos que não tinham dado certo, né? Eles já estavam na terceira tentativa de fazer isso. As duas primeiras não tinham dado certo. As turbinas não continuaram girando normalmente. E a parada é que tinha uma pressão política para eles fazerem isso dar certo, para baterem essas metas, né? E por causa dessa pressão interna, não é uma questão política, mais de trabalho mesmo, do seu chefe. Burocrático, né, o negócio. Tipo, você tem que apresentar. Acho que o que vocês falaram é que já tinha 1 ano e pouco, né, que tinha sido a reforma e tem os prazos, né? Digamos, esses prazos vencem. Você tem que apresentar os dados de testes X até o prazo tal. E provavelmente, né, a pressão era justamente para essa, né? Que você tem que fazer. E o cara falou: quer saber? Vamos tentar, vamos desligar tudo aqui que impede a turbina de girar, para ver se essa turbina continua girando na hora que a gente desliga e dá certo. E não deu. Então, né, é porque a gente tá falando de fissão nuclear, mas que é essa fissão nuclear aí? Que é uma parada legal de se saber, porque a gente tá ali quebrando núcleos, né? Então, pra gente fazer essas turbinas rodarem e gerar energia elétrica, a gente tá pegando basicamente átomos instáveis, que são núcleos que não são capazes de se manter inteiros, né? Eles tendem a se dividir em partes menores. A gente tá fazendo com que esses átomos, eles se quebrem e liberem energia. Isso acontece normalmente, tá? Na natureza. Mas daí a gente tá forçando porque a gente quer essa energia. Então a gente tá mexendo com o núcleo.
Então a gente tá pegando o núcleozinho, quebrando, produzindo energia pra girar a turbina, pra trazer energia elétrica. Então é basicamente isso. Então eles estão basicamente testando essa turbina com quebras de núcleos. Pra mim isso é uma coisa muito boa. E aqui eu queria voltar um ponto lá atrás que o Andrei puxou e que passou batido, que é que a tecnologia que eles estavam empregando para fazer isso já era ultrapassada fazia pelo menos 2 décadas. Já era ultrapassada. E pensa aqui comigo, galera. Manja quando você vai fazer uma viagem ou quando você vai usar o carro e falam, você quer usar o seguro? E você fala, não vai dar nada. Você bater o carro é uma parada. Agora, imagina você falar isso pro nível de produção de energia nuclear. Você tem 2 décadas de tecnologia ultrapassada, um sistema barateado e os caras puxando o sistema pro limite pra conseguir bater meta. De novo, é que nem acidente aéreo. Não é uma coisa que dá errado. É uma sucessão de decisões que são feitas por motivos diferentes, constituintes e contextos diferentes, e quando elas chegam no limite delas, você vai ter uma grande catástrofe. É muito doido, né, cara? É muito doido. Eu acho que é interessante colocar isso, né, como o desastre de Chernobyl, e eu acho interessante chamar de desastre mesmo, acidente, porque ele não foi uma coisa que... Não tem como a gente dizer que se uma pessoa tivesse agido diferente, ia evitar tudo. Não foi a decisão de uma pessoa, foi uma decisão... Talvez não evitasse nada. Talvez 3 pessoas tomando decisões diferentes ia acontecer do mesmo jeito. É uma cadeia de acontecimentos tão grande que é muito difícil a gente dizer, assim, embora 6 pessoas tenham sido condenadas, né, elas foram mais como bode expiatório que qualquer outra coisa, porque você tem ali um sistema que tava degringolando há um tempo, baseado em segredo e etc, e que tá tudo meio errado, e daí cada coisa que tá meio errado, ela vai se juntando a mais coisas erradas, e daí tem uma hora que não dá nem pra consertar direito o que já tava errado antes, enfim. E também porque é interessante a gente falar dessa parte de, a política, né, tinha uma política e tal, a gente mesmo já comentou, a política não no sentido que era, tipo, o presidente, até né, porque não tinha um presidente, mas não era, tipo, o secretário-geral do Partido Comunista, que tava lá mandando as pessoas, não, é toda uma burocracia de metas e etc, que vão forçando essas decisões, assim. Barragem de Brumadinho, mesma coisa, por que o auxiliar de segurança assinou dizendo que tava tudo seguro, tudo em ordem, por que eles deixaram de fazer os checks de segurança que eles faziam todo mês? Por que a empresa que eles contrataram pra fazer auditoria de segurança deu aval, mesmo sabendo que tava tudo uma cagada? Entendeu? Porque todo mundo ali tinha as suas próprias decisões individuais, suas próprias motivações individuais, dentro de um mega sistema burocrático, e aquilo ali ficou com pouca transparência, mal supervisionado, todo mundo que viu cagou. E esse exemplo do Lucas é importante pra gente ver que, tipo, não é um problema necessariamente do comunismo ou do capitalismo. É um problema de decisões humanas muito erradas. Qualquer sistema de burocracia que você tenha baixa transparência, pressão por causa de meta, e especialmente as suas decisões individuais estarem alinhadas mais com o seu ganho individual do que o ganho coletivo, estão sujeitas a esse tipo de desastre. Qualquer sistema. Mas o que impressiona, no caso de Chernobyl, e aí tem relação direta com o comunismo, é o que eles tinham feito antes, como praticamente propaganda desse tipo de reator mesmo, que existia um estigma dentro da comunidade científica que essa porra desse reator não explodia nem fudendo, e isso é por causa de propaganda que teve pessoas tomando a decisão de fazer esse tipo de propaganda mesmo por dentro do partido, e depois de que aconteceu o desastre, deles segurarem muito do que foi o desastre, em vez de emitir uma nota de segurança pro mundo inteiro e falar, olha, cagamos no pau, precisamos da ajuda do mundo inteiro aqui pra não dar ruim pra geral. Cara, o engraçado é que esses reatores, eu li uma vez uma matéria falando que eu acho que a Finlândia tinha comprado 4 desses reatores, iguaizinhos esses de Chernobyl, acho que em 79, por ali, e eles já tinham identificado essa falha de segurança, e eles, por conta própria, fizeram modificações justamente para evitar esse tipo de problema. Quer dizer, que o problema era de projeto, né, do reator, já era de conhecimento público, assim, né? Todo mundo sabia que o reator... E uma questão que é importante, né, também, nessa grande porcaria junta aí, que foi Chernobyl, é que tem vários estudos que falam que essa crença de que o reator não explodia foi um dos motivos que algumas reações demoraram. Então não foi só porque as pessoas
na série parece que é porque o cara é só... que ele só quer... só porque ele quer uma promoção, né? Que ele sabe que deu merda e ele finge que não sabe. Não, é um estigma mesmo. E esse reator não explode. Esse reator não... Você não vai conseguir explodir ele mesmo se você tentar. A parada era essa, né? É até bizarro, até engraçada a cena, né? Quando ele fala pro cara ir lá, ver, e o cara volta e fala, o reator não tem mais reator. Fala, como não? Desliga isso. Tem sim, esse reator tá lá. Não tá, chefe. O reator não existe mais. Não, e os instrumentos não estavam também... A sala de controle também teve uma falha, né? Então acho que é porque eles tinham desligado uma parte dos instrumentos, eu não sei. Desligaram manualmente, vários sistemas que não deveriam ser desligados, né? E não estava mostrando no painel também algumas coisas. Então, eu acho que é importante também pensar um pouco em como foi essas pessoas que estavam lá no momento, que elas... uma parte da inação delas não foi só porque elas eram malvadas e comunistas e queriam esconder o grande segredo. Foi porque, cara, além de você não acreditar que o reator explode, você imagina o choque que você tá sabendo a merda que é um reator explodindo, às vezes você só entra em negação mesmo. Você só, tipo, não tá acontecendo. O relatório da ONU sobre o acidente, que aliás é extremamente sóbrio, o relatório da ONU, ele diminui bastante o que eu achava que era o tamanho do impacto de Chernobyl. Ele traz o documento da análise de aval de segurança do primeiro reator desse tipo que foi feito, com essa falha de segurança apontada e essa falha de segurança sendo censurada. Que é o que eles mostram na série também. Eles mostram um outro tipo de documento na série, mas é mais ou menos eles fizeram um paralelo, uma equivalência com esse documento que tá no relatório da ONU. Então, tipo, era uma parada que, assim, não era pra existir essa propaganda sobre o tamanho da segurança desse reator, e foi um esforço ativo de continuar escondendo que essas falhas existiam, né? E isso é um problemaço igual pro Brumadinho, de continuar escondendo que a falha existe. Eu acho que um grande problema também de você trabalhar com energia nuclear é que, tipo assim, não existe desligar simplesmente o reator, porque a reação continua acontecendo, né? Mesmo com ele desligado, entre aspas, né? Ele vai ficar ali inativo por talvez centenas de anos, dependendo do tipo de reator, e você vai ter que dar manutenção nisso daí pra sempre. Inclusive... ainda tem pessoas que trabalham em Chernobyl porque é isso, tem 4 reatores lá e precisa de manutenção, não dá pra só deixar, você tem que ir lá, tem todo um esquema hoje em dia, óbvio, né, mas não é só por causa do sarcófago e de tudo que foi feito, a galera trabalha lá também pra cuidar dos outros reatores que foram desligados. Eu só tô um pouco com dó da galera achando que energia nuclear é muito, muito ruim e não é tão bem assim, né? Não, é tipo avião, tipo, é bom, mas o problema é quando cai, explode, né? Inclusive eu vi o pessoal falando, não, mas tá vendo, os japoneses são melhores porque Fukushima. Eu falo, tá, Fukushima primeiro que é outra questão, e depois que Chernobyl já tinha acontecido, né? E daí, depois de Chernobyl, acho que o pessoal aprendeu muito, né? Não, o tipo de reator nuclear que as usinas modernas de hoje usam já não tem nada a ver com o tipo de reator nuclear que o Chernobyl usava. Só uma coisa que eu quero aqui pautar é que, óbvio, né, que pro governo soviético na época admitir uma falha dessas ia ser algo vergonhoso pro regime. Aquilo que a gente tava falando já tava em reta final de Guerra Fria e era muito importante para eles não demonstrar uma fraqueza. Então, óbvio que houve sim, depois do acidente, eles não divulgaram e eles só foram obrigados, digamos, a dizer o que aconteceu depois que a nuvem radioativa foi detectada em países vizinhos, né? Teve, eu acho que uma usina nuclear, acho que num país vizinho, não sei se foi na Finlândia. Na Suécia. Na Suécia, é isso. O cara, tipo, ele tava saindo pra almoçar e aí o contador Geiger dele apontou um material radioativo que não existia, não tinha como ser dali da usina que ele tava. Ele falou, não, tem uma coisa errada aqui, né? E aí eles fizeram os testes lá e detectaram que tinha material radioativo no ar que não era produzido, não era produto da usina deles. Então eles falaram, então isso veio de algum lugar. Eles acharam, inclusive, que tinha sido talvez algum teste nuclear secreto, alguma coisa assim. Conta uma parada que eu aprendi pra vocês. Quando os Estados Unidos estavam fazendo os primeiros testes com bomba nuclear deles, tinha um problemaço que eles estavam espalhando radiação pela atmosfera dos Estados Unidos inteira, né? E a radiação, apesar de não ser o suficiente ali pra te causar alguns problemas,
problemas. Inclusive debatível se uma ou duas cidades ali tiveram uma incidência de câncer muito maior por causa disso ou não. Mas fora essas cidades próximas aos testes nucleares, né? O nível de radioatividade na atmosfera interagia com os filmes de câmera, de fotografia. Então a Kodak, que fabricava muito filme na época nos Estados Unidos, a galera tava reclamando muito pra Kodak que chegava os filmes todos zoados. Você batia a foto e tinha um monte de pontinho branco. E a Kodak sabia que esse pontinho branco era uma quantidade imensa de radiação que tem no ar. Então eles sabiam que não era problema de fabricação deles. E eles estavam prontos pra meter um processo contra os Estados Unidos. E por 2 décadas, o governo americano pagou pra todas as fabricantes de filmes de fotografia dentro dos Estados Unidos pra manterem segredo sobre os testes nucleares ali dentro. O que a gente fala, né? Tipo, o pessoal critica tanto essa política da União Soviética de esconder informações, mas, cara, nessas grandes democracias do mundo acontece a mesma coisa. Na base de dinheiro, a gente tem a iniciativa privada, inclusive, também fazendo isso, né? Pagando aí rios de dinheiro para não divulgarem problemas sérios que eles tiveram, né? Eu acho que é bom a gente pensar que é pouco provável que se um acidente dessa magnitude tivesse acontecido, sei lá, nos Estados Unidos, eles tivessem corrido pra anunciar pro mundo que olha que coisa triste que aconteceu. Não, gente, é Guerra Fria. Ninguém tava aí super legal querendo contar pra todo mundo que você fez uma merda incrível no seu país. Eu acho que quem acompanhou a série de TV da HBO e pra quem conhece um pouco, já foi curioso do assunto e tal, já conhece bem a narrativa dos fatos e tal, então acho que a gente pode dar umas linhas gerais e tal. É muito interessante que o teste começa de manhã. Cara, e esse é interessante. A gente pode ficar aqui 10 horas e a gente pode citar um problema diferente que aconteceu naquele dia, né? Tipo, além, é claro, da falta de recursos, você tem a falta de pessoal especializado em energia nuclear. Tinha muita gente que trabalhava na usina, era engenheiro e pessoas que operavam em usinas não nucleares, que estavam trabalhando em uma usina nuclear, que não faziam ideia de como aquilo funcionava. Você tinha falta de pessoal especializado de entender mesmo que o cenário mesmo, né? De serem pessoas entendidas e estudadas no assunto, né? Pô, o que isso tem a capacidade de fazer? Provavelmente uma boa parte da galera ali era a galera do, poxa, eu sei apertar uma porca e um parafuso e eu fui contratado pra isso, então vou lá apertar essa porta pro parafuso. Não tem uma ideia do todo ou que esse tipo de coisa podia estar acontecendo. Inclusive hoje é até um pouco injusto a gente olhar pra trás e falar, nossa, olha só que tipo de coisa absurda, mas as coisas aconteceram que, apesar de demorar até um dia inteiro, né? O teste começou de manhã e as coisas começaram a dar ruim de verdade, a ponto crítico, de madrugada, né? Então teve muito tempo que o pessoal não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque eram pequenas coisas que iam dando ali, o pessoal falou, tá, isso aqui pode ser, pode não ser, as coisas não efetivamente aconteciam da maneira como previam, e tentavam fazer outra coisa e geravam outras, né? Chegou um ponto em que, por exemplo, tem uma foto muito interessante que é do próximo do reator, né? Você tinha os pirulitos ali de carbono que estavam no chão, né? E você viu os quadradinhos ali no chão, e chegava uma hora que o pessoal ia mexer lá, e os palitinhos saltando pra cima. E o pessoal, olha que coisa interessante, né? Que coisa curiosa. Por que eles estão fazendo isso, né? Pirulito e piruleta? Por que será que isso tá acontecendo? Então, cara, tipo, é muito interessante quando a gente para pra olhar, porque é aquela coisa igual, tipo, a pessoa que para pra olhar acidente de carro. E, tipo assim, é curioso da maneira como tudo acontece, que é, de fato, você quer saber pela curiosidade mórbida da coisa toda, né? E depois, quando, de fato, o reator explode dessa maneira, não é uma explosão nuclear, né? É como se fosse, de fato, uma grande panela de pressão gigante, né? E começa a sair vapor, é um vapor branco. Cara, nem parece uma parada de... Parece que escolheram o novo Papa, quase, né? O pessoal olha lá, só que o problema era que aquela merda era radioativa, bicho. Não, inclusive, Andrei, eles citam isso também, tem um livro aquele de Vozes de Chernobyl, que eles falam sobre isso, sobre o grande facho azul, né, de luz à noite, né, que era lindo de se ver, que foi justamente isso, que era quando o reator já estava em massa crítica emitindo... Todo mundo de mão dada em volta do lago, olhando o reator, fundindo ali a luz bonita. Vale lembrar que esse livro, Vozes de Chernobyl, por sinal, é muito bom, ele é muito interessante, porque ele junta, né, as histórias de várias pessoas que viveram aquilo mesmo, e a Svetlana Alexievich, ou qualquer coisa assim, perdão se eu errei seu nome. Ela é uma autora consagrada, ela escreveu também livros muito fortes sobre guerra, e ela comenta que o de Chernobyl foi o mais fácil, em alguma medida,
para que as pessoas tivessem a narrativa delas, porque não tinha uma narrativa oficial do governo, e que isso, Chernobyl é meio que um mistério por muito tempo, assim. Tem muita história em torno de Chernobyl também porque não foi amplamente divulgado todos os detalhes do que aconteceu o tempo todo. As comissões, etc, ficaram sabendo, mas não ficava passando reportagem na TV e tal. Então esse livro das Vozes de Chernobyl, ele é muito interessante, e é interessante também que, diferente do que mostra a série, não foi também o evento da cidade quando rolou. Tava de madrugada, não foi nem um barulho tão alto, a maior parte das pessoas estava dormindo. A história de que as pessoas foram pra Ponte da Morte, todas elas morreram, a gente não tem nem certeza se alguém foi pra aquela ponte olhar alguma coisa. Até porque, da cidade, basicamente da janela de qualquer pessoa, você via o que tava rolando. Então, tipo, você ia sair 1 da manhã, não faz muito sentido, assim. Era 2 da tarde. manhã, 2 da manhã, um frio do cacete lá também. Porra, você acha Você que o pode cara só olhar pela janela, por que você iria pra uma ponte? Tipo, o A quê, galera velho? percebeu mesmo que o bicho tava pegando, quando no dia seguinte tocou a sirene e falaram, olha, evacua agora. Aí a galera percebeu que o negócio era sério. Inclusive, a informação que passou é, evacua agora, a gente vai voltar semana que vem, pra justamente a galera não começar a fazer mala e não ficar embaçando pra ir embora. Exato. Não, e não levar também material contaminado, né? Porque isso tudo, tipo, é pra você sair só com a sua roupa mesmo e é isso, né? E tomar banho ali, você vai tomar aquele banho anti-radiação na saída já. Sim, exatamente, né? E aí você vai ter a evacuação da cidade de Pripyat, porque você tem todo esse acontecimento. Pripyat, camarada Andrei. E é interessante porque o Lucas falou bem, né? Tipo assim, falam de 3 a 1 semana. Ah, não, vocês vão voltar? Fica tranquilo, pode ir embora lá. O pessoal, obviamente, nunca voltou. E aí você começa a contenção de danos, né? Porque até pro pessoal entender o que tinha acontecido e aceitar, houve essa questão, né? Então começaram a preparar diversos planos de contenção, né? Que o problema, gente, é que não aconteceu o que de pior poderia ter acontecido. E eu acho que é isso que eu gostaria de salientar um pouco, que a parada não chegou no nível, eu não sei se eu entendi, se eu vou estar falando corretamente, né? Mas o núcleo onde estava mesmo o material radioativo não explodiu ali, né? Ele explodiu a caldeira. Só que se eles não fizessem nada rápido e aquilo merda explodisse, aí o bicho ia pegar mesmo. E o perigo também era que tinham outros 3 reatores ali próximos, né? Imagina se essa reação em cadeia, né, compromete os outros reatores e todos eles vazam, entende? Mano, a coragem do cara que foi trabalhar no reator 1, 2 e 3 depois de Chernobyl. Parabéns. Parabéns. A coragem é o cagaço, né? De você não fazer o que a mãe Rússia diz. Parabéns, cara. Parabéns. É que nesse caso aí, Andrei, só metade do reator ficou comprometido. Imagina se fosse o reator inteiro. Foi só metadinha. E olha lá. Lembrando que a reação escalona exponencialmente, né? Metade não significa metade dos danos. Se você escalona ela inteira, exponencialmente maior, né? Tem uma coisa que eu queria lembrar, é que esse acidente, tá? Ele é a escala 7. E assim, as escalas da INS, que é a International Nuclear Event Scale, é mais ou menos assim. Quando você chega no 4 e no 7, que são os acidentes, o nível, ele vai aumentando de gravidade, é aproximadamente assim, 10 vezes maior. Então, quando a gente tá no 7, é tipo 7 vezes 10 vezes maior os outros, entendeu? Então é tipo absurdo. O nível não é assim, o nível 6 não é o dobro de cagada do 3, é o 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é tipo, o 7 é um nível inacreditável de cagada. A gente não tem nível 8, inclusive, porque você chegar no 8, você não precisa ter nível, tá? Você não precisa de escala. Acabamos com a Terra. E é bom lembrar que Fukushima também é classificada como nível 7, né? Não, também deu besteira. Fukushima é outro que, por muito pouco, o mar inteiro do mundo inteiro não vai pro caralho. E eu acho que também é interessante a gente pensar, né? A Denise perguntou aqui no chat até se daria tempo de fugir. Então essa é a questão. Eu acho que é interessante pensar que, tipo, as pessoas fugiram e sobreviveram, né? O número de pessoas que tinha em volta da coisa, a porcentagem de pessoas que tiveram consequências pra vida é muito alta, mas isso não quer dizer que absolutamente todo mundo que tava ali perto se ferrou, Não, só acho que a Jay também pode ajudar muito disso. Eu acho que, tipo assim, pra quem não tá ali ao lado recebendo a radioatividade direta, né, pra quem tava de longe, só foi, digamos assim, as partículas que foram carregadas pelo ar, que estavam nos seus cabelos, nas suas roupas, na sua pele, né, tipo assim,
você faz um banho de descontaminação e tá zero bala. Lógico que se você respira isso pra dentro também, né? Boca e tal, né? Então tem níveis e níveis de contaminação, né? Que você tem por material radioativo. Mas, tipo assim, se você tava relativamente longe do acidente e só foi exposto a esse tipo de material que tava carregando pelo ar, obviamente que, tipo assim, depois você toma ali uns produtos que são feitos justamente pra isso, pra absorver a radioatividade do seu corpo, e um banho de descontaminação tá zero bala, né? Que o maior problema a longo prazo é a tireoide, né? A tireoide ali que vai estar filtrada na radiação pra você, e se acumula radiação demais nessa tireoide, você desenvolve câncer de tireoide ou outros problemas de tireoide, né? Mas esse é, inclusive, o problema mais comum relacionado à radiação. Então, é que a gente não pode esquecer que eles também estão passando por um evento traumático, né, gente? Então, a gente tem as consequências psicológicas. Tem até alguns estudos que analisaram as consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl. Eles ficaram tão traumatizados que dá pra equiparar com o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente tá falando todos os problemas de radiação e radioatividade, mas foi um evento extremamente traumático. De você deixar a sua vida pra trás, né? Você tem que ir embora da cidade e tudo e nada mais, né? E vamos lembrar, gente, que, se eu não me engano, 23% do território da Bielorrússia atual e tal, é contaminado até hoje, assim, tipo, porque a gente fala da área de exclusão, que é a área que é mais tensa, né, você tem anéis concêntricos que determinam quais as áreas é possível fazer turismo, enfim, essas coisas, mas você tem áreas que foram contaminadas com radiação muito além de simplesmente aquela região ali perto. Eu acho que você tem mais de 500 vilas que tiveram que ser completamente evacuadas. E você não pode mais ter agricultura, não pode ter mais pescaria, não pode mais minerar carvão. Tudo que é dali já era. É muito triste. E eu tava vendo o caso de um sobrevivente que ele não era de Pripyat, ele era de uma cidade ali do lado que também foi evacuada, e ele pegou PTSD de sirene. Ele ouvia a sirene, ele começava a tremer, cara. Eu fiquei com tanta dó desse cara. O jeito que ele conta, assim, o dia da evacuação dele, assim, é muito, muito chocante mesmo, assim. A galera ficou traumatizada de um nível, assim, sua vida inteira você vai ser sempre antes e depois desse evento, assim, não tem como. E é interessante porque aí também a gente vai ter a contenção usada, né, que isso eu acho também interessante, né. Com o reator explodindo, você vai ter diversos planos de ação que você vai precisar agir. E não apenas para uma coisa. Do tipo, a gente tem que, beleza, fechou, acabou. Não, né? Você vai ter diversos planos de contenção e de reação para evitar novas reações, né? Então, primeiro é você tirar a população dali, né? Porque senão vai todo mundo invariavelmente morrer ou virar membro do X-Men. Inclusive, eu queria falar que um amigo meu mudou pro Japão pouco depois do acidente de Fukushima, e daí eu lembro que a gente tava falando pra ele assim, bebe a água e torce. Superpoder, não câncer, superpoder, não câncer, superpoder, não câncer. Infelizmente, superpoder não funciona. Não existe na vida real. Não, mas gente, você vai ter, por exemplo, um dos planos era você jogar uma mistura de areia, boro, carbono, argila, pra tentar enterrar aquela questão toda. Então eles pegaram diversos helicópteros e aí que tá. Os helicópteros não conseguiriam se aproximar na altitude e no ângulo correto pra jogar aquilo ali, porque o helicóptero fervia. E é isso, né? Cara, eu acho muito interessante que essa prática, pelo menos pode ser muito senso comum, né? Mas o pessoal brinca daquela coisa, tipo assim, ao invés de inventar uma caneta que funciona no espaço, o russo vai lá e leva um lápis, né? É que é tipo assim, o pessoal cobriu as almofadas ali, a poltrona do helicóptero com uma capa de chumbo, né, cara? E foram, né? Vambora. E aí o pessoal tentou jogar aquela mistura, só que, cara, eles não conseguiriam, os rotores do helicóptero não aguentariam. O painel elétrico dá pane muito fácil com radiação, esse é o problema. Mas engraçado que, uma coisa, aquele vídeo emblemático do helicóptero caindo não teve nada a ver com isso, viu, gente? Apesar de ter sido divulgado que foi isso, o helicóptero caiu por outro motivo. Uma dos rotores dele acertou um cabo de aço que estava solto ali pro próximo, e o helicóptero caiu. Não foi por causa da radioatividade que deu pane no helicóptero, ele caiu. E aquela cena não é do começo, né, da questão, já é algumas semanas pra frente, porque é isso. Exatamente. E, inclusive, Andrei, essa medida que você falou, tipo assim, ela foi eficaz pra diminuir a emissão da radioatividade, mas ela criou um puta problema, porque ela cobriu o material radioativo e, tipo assim,
meio que criou um forno, tá ligado? Assim, ela concentrou o calor lá embaixo e aí aquela massa crítica começou a aumentar, porque ela começou a derreter a areia, o concreto, tudo que tava ali ao redor daquele material radioativo foi virando tipo uma massa de lava incandescente radioativa e tá lá até hoje, inclusive, né? E um dos grandes problemas dele era que se essa massa continuasse, digamos assim, derretendo e descendo, ela podia chegar nos lençóis freáticos, né? E fuder com a água da Europa inteira, né? No caso, né? E aí você, por exemplo, os helicópteros não conseguiam chegar, eles jogavam de qualquer maneira. Sabe quando, tipo assim, tá o fogo muito alto na frigideira? Ou então você tá fritando uma batata com aquele óleo, e aí você tá com medo de respingar, aí você fica com a pontinha do pezinho ali. Era eles no helicóptero. Ou seja, atingiram um pouco com essa mistura, deu um pouquinho certo, mas não deu tanto, porque eles não conseguiam se aproximar mais, né? Então eles deram a ideia de fazer o sarcófago e aí, enfim, ia ter que ter gente lá. Detalhe, Andrei, quando não deu certo a estratégia de helicóptero, eles usaram pessoas pra jogar esse material. Um dos problemas também sérios de Chernobyl é que, tipo, nunca tinha rolado esse problema, né? Sim, era algo completamente novo. E daí é tipo, e agora? Como a gente desliga esse negócio? Então, nunca testamos. Tem essa hipótese aqui, a gente pode tentar jogar areia em cima. Tenta jogar areia, né? De propaganda, se algo que simplesmente não explode, por que você vai preparar uma, né? Vai preparar uma lógica pra algo que não vai acontecer? É tipo, qual é o plano? Tipo, vamos fazer tipo cocô de gato, a gente cobre de areia, né? Vamos jogar areia. Eu fui alugar um barco uma vez pra fazer pescaria em uma represa, e o cara que tava dando o barco pra gente, o motor do barco tava totalmente... Cara, tinha duct tape pro motor inteiro, assim. Tava totalmente zoado, assim. Tinha uns barbantes muito loucos. Cara, eu olhei pra aquele motor e falei, essa bosta vai dar ruim. E ele falou assim, não, confia. Não, pode confiar. Tem certeza? Pode confiar, confia. Aí o meu amigo ainda tava dentro da loja, a gente tava lá fora quando ele falou isso, né? Aí o meu amigo contou que quando o cara voltou pra dentro da loja, ele já falou pro outro que trabalha com ele, já prepara o próximo barco, que esse daí não vai pra ir buscar os caras no meio do rio, né? Então, e eu acho que a questão dos telhados, né, e também do uso de pessoas, né, é muito louco, porque foi isso, assim, eles começaram, muitos dos problemas que eles tiveram não conseguiam ser resolvidos por robôs, ou, porque a gente tá falando dos anos 80, tá, gente, já tinha robô, já tinha um monte de coisa, mas muitos dos robôs não conseguiam resolver. Por outro lado, cooperação internacional não estava acontecendo por motivos políticos, né, a Guerra Fria tava aí bombando, então a própria União Soviética não falava o nível de radiação que ela precisava das coisas pra ajuda, o resto da galera não mandava as coisas certas e ficava nesse meio tempo, assim. E daí, lembra que a gente falou que a hora que o rolê explodiu, muitos quilos de coisas voaram por aí. E um dos problemas eram os tetos, né? Então, pra construir o sarcófago e fechar aquilo, eles precisavam limpar os tetos da usina ali, desses pedaços de muita coisa que tinha por aí. Tinha que ter teto, tá errado, tinha que ter teto. Faz usina nuclear sem teto. Teto parcial. Qual foi o cientista que virou e falou assim, eu acho que se colocar metade do teto não vai dar ruim, mano. É tipo aquele sobradinho que o cara tá fazendo assim na casa dele. Vamos puxar aqui, vamos fazer o puxadinho. O especialista, infelizmente, não tava na época porque ele tava cozinhando doce de leite com plutônio. Aí ele não pôde ajudar aí nessa lucubração. E daí eles usaram o que você vê muitas vezes descrito como biorobôs, também conhecidos como seres humanos, que foram lá que também são comandados, né, à distância, né? Só que daí, claro, é interessante ver que essa galera era desses limpadores, né, que foram acho que mais de 500 mil pessoas que trabalharam pra tentar resolver as tretas, especialmente dessa galera que foi pro telhado e tal. Eles, não é assim como se as pessoas fossem trabalhar no telhado e tivessem uma mortalidade, assim, loucamente e tal. Boa parte desses trabalhadores tá aí bem, arriscaram a vida pra resolver a questão, mas... Eu falei boa parte, eu não falei todos. Eu falei boa parte dos trabalhadores arriscaram a vida, né? E daí por isso que são considerados heróis, né? E deixar claro também, né, Tupá, que não era assim, tipo, vão lá e joguem isso até em cima do reator até vocês morrerem. Não,
tinha um protocolo a seguir, né? Tipo, você só pode ficar 1 minuto e meio ali naquele local, né? Então era isso. Tipo, você tinha você juntava lá, sei lá, 20 pessoas. Elas iam lá, jogavam o negócio e dentro desse 1 minuto e meio elas já tinham que estar de volta. E aí iam pra descontaminação e não sei o que. E nisso vinham mais 20 pessoas. E iam fazendo isso, né? Tipo, tinha todo um protocolo de segurança a seguir. Os caras não estavam obrigando as pessoas. Quer dizer, estavam obrigando as pessoas, lógico. Mas tô falando, não era aquela coisa do tipo, vá lá e faça isso até você morrer, né? Não era assim. Não existe equipamento de segurança para 400 mil pessoas para lidar com desastre nuclear no mundo hoje. Sim. Não existe. Não tem como fazer. Não, e outra, para aquela quantidade de radiação também, né, que tava sendo emanada ali, eu acho que não é qualquer material, né? Tipo, essas roupas de radiação, anti-radiação normais já são ineficientes ali no meio daquela muvuca ali, mas, né? Só tomar um pouco de cuidado com o tom, porque mandar 400 mil pessoas para serem expostas sem equipamento de segurança no meio de uma explosão nuclear não é qualquer coisa também, tá? É uma parada extremamente complicada e a ONU tem... Até hoje você consegue ver o grande listão das pessoas que ainda estão vivas e o grande listão das pessoas que infelizmente já vieram a falecer, e eles têm um controle muito grande do que acontece com essas pessoas depois por questão de indenização, né? Por exemplo, na Ucrânia, você tem 6% do PIB da Ucrânia serve para indenizar essas famílias por causa de pai que morreu e deixou a família, por causa das pessoas que desenvolveram doenças irreversíveis. Teve uma galera teve que ser amputada porque às vezes você pisa em uma pedrinha, aquela pedrinha tinha uma quantidade de radiação muito alta e aquilo entrou no seu pé, pum, já era, você perdeu o pé. Seu pé tá infectado com uma quantidade de radiação altíssima e ou você corta o pé ou você morreu. Sim. Então teve uma quantidade de acidente, assim, e de vida sendo estragada, assim, extraordinária pra tentar fazer a contenção. É uma contenção que era necessária ser feita, tá? Tem que falar isso. Sim, claro. Era necessário. Se você não joga essas vidas ali, você vai perder muito mais vidas por causa disso. Mas ao mesmo tempo você tem um governo ditatorial mandando as pessoas irem lá fazer o que tem que ser feito. Tem que falar do jeito que é. Tá vendo a entrevista daquele cara que eu citei no início, dos 3 caras que foram lá logo depois do acidente pra religar a água, né, pra resfriar o reator? Que, por sinal, só um detalhe, real. É muito comum a lenda de que eles morreram lá embaixo no tanque e ninguém nunca mais achou os corpos. Que era a expectativa, aliás, né? Exatamente. Mas e na entrevista dele, que tem um documentário, entrevistam e aí perguntam pra ele sobre isso, né? E é meio que o que a gente fala sobre a diferença de mentalidade, né? E ele fala, sim, fomos lá, era o nosso trabalho, né? Ele fala. Não foi um ato heróico, não, vamos lá, não teve, né? Aquela coisa de discurso. Não teve palmas, né? Depois, não teve nada disso. Não. Ele falou, era algo que tinha que ser feito e nós éramos funcionários e estavam lá desempenhando um trabalho. Pra ele foi isso, foi simplesmente um trabalho. É um trabalho que temos que fazer. Foram lá, fizeram e voltaram e acabou, entende? Tipo, e ele, inclusive, ele cita isso. Ele falou, cara, tipo, se eu não fizesse, o que seria de mim? Ele falou, como eu conseguiria outro emprego depois disso? Olha, ele fala isso na entrevista. Assim, isso eu acho que é uma questão interessante também, porque a gente fica muito nessa, né? Tipo, inclusive isso foi uma coisa que me voltando um pouco pra série, assim, mas que me deixou bem mal-humorada com a série, que se tem uma coisa que a série pega errado, é, tipo, meio que mostrar as relações de poder da Rússia, é uma bagunça aquilo. E daí na série, tipo, todo o oficial do governo russo anda com 2 soldados e eles ameaçam matar pessoas a todo instante, assim, né? Tipo, tudo eles falam, vou colocar a bala na sua cabeça. Nos anos 80, na Rússia, já não era assim. A questão toda é, você tinha isso, eu não vou mais conseguir um emprego. Você tem outros tipos de pressão. Você não precisa andar com soldadinhos, tipo, não é como se as pessoas que foram lá limpar o teto, tinha do lado, elas foram obrigadas, mas tinha do lado, quer dizer que tinha do lado um cara com uma arma e, tipo, as pessoas que se negaram foram sumariamente executadas ali do lado? Não. Existem outras formas de fazer pressão. Inclusive, existem outras formas de fazer pressão em governos não ditatoriais, né? A escolha, sim, você vai perder o emprego, você nunca mais vai conseguir emprego, você tem muitas formas de pressão. A fome é uma forma de pressão. Você faz esse trabalho ou você morre de fome. É isso aí. Então, assim, a minha questão não é defendendo o governo soviético, porque a gente não precisa defender coisa indefensável, né? Mas é questionar um pouco essa aura de eu vou te dar um tiro, que fica eternamente na série. De vilão de 007, assim, né? Que a série meio que dá uma... Até porque não funciona. É bem mais efetivo colocar na cabeça da galera de tipo, isso aí é seu trabalho, você não passava as informações todas. Não é como se todo mundo que estivesse trabalhando lá, as pessoas não sabiam exatamente todos os efeitos e tudo que estava rolando, assim. Vai trabalhar, é seu papel, cumpre a sua função e é isso aí. No Voz de Chernobyl fala exatamente sobre isso. Tiveram muitas pessoas que foram evacuadas da cidade que não sabiam
sabiam o que estava acontecendo. Inclusive, algumas acharam que era ataque nuclear, que, tipo, que tinha começado a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim, entende? As pessoas não sabiam exatamente o que era que estava acontecendo. Mas é interessante que eles precisavam tampar aquela parada, porque tava irradiando e tava aumentando a temperatura, e o bicho tava pegando e tal. Eles precisavam soterrar aquilo de alguma maneira com essa solução que eles encontraram aí da areia, boro, carbono, argila e por aí vai, né? Então realmente foram esses biorobôs, né? Ali naquele momento pra que simplesmente com a pazinha, né? Eles iam lá, falavam, ó, de 1 a 1 minuto e meio você vai lá, joga a pazinha, volta, tinha outra pessoa pra chegar no lugar e fazer, né? Em dado momento não tava dando certo, foram essas 3 pessoas que o pessoal falou. Então, vai lá e volta. Só que o pessoal falou, eu acho que não vai voltar, mas não vamos falar isso pra eles. Aí vocês precisam ligar a válvula da água pra diminuir. Eles conseguem fazer, conseguem voltar, não morrem na hora, da maneira como o pessoal esperava, e aí você consegue montar esse sarcófago. Inclusive é muito interessante, porque essa lava que é criada, né, o pessoal até chama, tipo, até um nome esquisito, né, o pé de elefante, né, você encontra algumas fotos na internet que é uma dá pra ver por que o nome, né, tipo, é aquela lava escorrendo já endurecida, né, e aquele é um dos rolês mais, tipo assim, mais radioativo que aquilo, acredito eu, só se você desenterrar aquela areia e entrar no sarcófago, né, mas é questão de uma mistura, né, de material radioativo, com calor, né, com rocha, com material do prédio, com essa solução embutida e por aí vai. Em teoria, eles a primeiro momento conseguem fazer aí o sarcófago e conseguem conter esse primeiro nível de problema. E aí você vai ter outros problemas decorrentes disso tudo, que é que o material continua lá, né? Chernobyl ainda está em chamas por debaixo de tudo isso, né? Depois que eles evacuaram a área e conteram um pouco melhor a parada, foi feito o primeiro anel concêntrico ali, né? De área que você não pode entrar, e depois vários anéis por volta deles, assim, né? Então são um anel dentro do outro bonitinho. E esses anéis delimitam o quanto de tempo você pode ficar ali dentro. Então, se você passou dessa linha, você só pode ficar aqui um dia. Mais que um dia, tá perigoso pra você, não fique. Passou dessa outra linha aqui, olha, a partir dessa linha você só pode ficar aqui 2 horas. Passou dessa linha, 30 minutos. Passou dessa linha, você provavelmente já fritou. Não vai fritar, mas você provavelmente vai ter um problema sério. Pra passar dessa linha aqui, você vai precisar dar um jeito de quebrar o sarcófago e entrar lá dentro. Talvez não seja uma boa ideia. Talvez a gente colocou concreto aqui por um motivo. Só que acontece que quando você tira ser humano de um local, a natureza, Andrei, ela começa a se embelezar, ela começa a se reviver. Nature is healing. E a natureza cresceu de volta de toda essa área, essa grande região que eles isolaram, né? E aí tem veado, tem javali, tem lobo, tem os cachorros que foram abandonados por causa da evacuação, ficaram todos ali soltos, criaram bandos de cachorro. Então teve toda uma vida selvagem que retomou aquele lugar e que começou a crescer. E aí a galera que não queria evacuar, teve muita gente que evitou a evacuação e que mora na região, não dentro da área isolada, mas em volta, né? Principalmente, cara, tem uma galera que mora ali, ó, há centenas de anos. Tem umas etnias que estão ali há muito, muito tempo e os caras não vão abandonar aquilo ali por nada. Então eles vão continuar caçando, vão continuar plantando e tal. Então você tem os javalis, os famosos javalis radioativos, que a galera tava tendo que ser proibida de caçar por causa que a carne dele ainda continha muita radiação, né? E ali você vai ver tudo quanto tipo de bicho estranho. E bicho é muito difícil você ver uma mutação como 2 cabeças, 15 patas, alguma coisa assim, porque normalmente o bicho morre muito fácil com mutação. Mas você vai ver mutação muito mais fácil em planta. Então Chernobyl tem uma quantidade muito grande de plantas únicas, de espécies únicas que apareceram por causa das mutações da radiação. Que ela tem linhas e faixas e bolinhas e cores diferentes e cresce de maneira diferente, raiz diferente, o que é muito doido. Então muita planta morreu por causa de radiação, claro, ali ao longo prazo, mas nasceram várias outras espécies diferentes que são únicas a Chernobyl agora. Olha que doido. Me lembra muito Aniquilação, né? Agora a gente tá todo com uma nova espécie de planta, tudo diferente, novos animais. The Shimmering, né? É bem baseado em Chernobyl, né? Bem baseado em Chernobyl. Eu lembrei também da versão do Godzilla lá com o Matthew Broderick, que ele é pesquisador em Chernobyl e ele descobre que as minhocas de Chernobyl são 15% maiores. Um minhocaço, bicho. Vai dar pra catar um... Minhocão é esse? E daí, né, pra uma iguana ficar com 70 metros de altura é um pulo, né? Tipo, é a mesma coisa, mesmo processo. Até porque, como todos sabem, a biologia de minhocas e iguanas, ela funciona... são bem parecidas, né? Com um minhocão desse dá pra pegar pirarucu, hein, bicho? Porra!
Só uma coisa, André, que você tava falando, por exemplo, quando eles fizeram esse sarcófago todo de contenção ao redor do reator, ou seja, eles simplesmente muraram, né, o reator com uma caixa de concreto. Só que o grande problema é que, tipo assim, o material que tava lá dentro, né, que eles recolheram e jogaram lá pra dentro, e o material, digamos assim, o pré do reator, que tava semi-desabado, você não tem como entrar lá e fazer escoras e sei lá, fazer uma demolição controlada ali pra você reduzir o risco daquilo continuar desabando. Então, eles simplesmente deixaram do jeito que tava e fizeram a caixa ao redor. Aí, os riscos começaram, que os destroços lá de dentro, por exemplo, tinham lá a tampa do reator, que tem 100 toneladas, por exemplo, ela tava escorada em cima dos destroços. Tipo assim, pra ela escorregar e acertar a lateral do sarcófago e desabar aquela porra toda, é um pulo, entende? Então, esse que é o problema. Eles têm que ficar monitorando isso o tempo todo, né? E aí, olhando lá dentro, né? Se tá tudo ok, se não tá desabando nada, né? Então, tipo tem assim, substituir a parte do sarcófago de tempos em tempos. De 86 pra cá fizeram vários, né? Teve vazamentos. Inauguraram um sarcófago completamente novo há pouco tempo, que foi um projeto super ambicioso e interessante. Eles fizeram, né, um outro sarcófago em cima do antigo sarcófago. Essa que é a ideia, André. É você ir botando uma caixa cada vez maior em cima da outra caixa que já tava lá, né? Mas, Hel, uma das coisas do novo sarcófago é justamente porque ele vai permitir, em alguma medida, que se consiga retirar algumas coisas de lá de dentro. Só que assim, né? Processos longos, demorados e né? Não é como se alguém fosse só entrar lá e sair pegando os pedacinhos, assim. A ideia do formato do novo sarcófago foi justamente, não estamos mais tendo que fazer isso em menos de um ano, porque essa porra vai matar todo mundo, né? Agora a gente teve mais tempo pra pensar, a gente tem mais tecnologia, a Guerra Fria acabou, temos outros problemas no mundo, né? Mas enfim, então dá pra gente pensar num sarcófago que seja mais eficiente. Agora é interessante que, assim, mais eficiente não quer dizer sem problema, né? Porque problema tem, e não dá pra dizer que não tem seres humanos trabalhando e dando questões porque tem, e daí... e tem o desgaste natural, né, do material, tipo, aquilo é aço e concreto, né, essa porra, o tempo ele vai... Como toda boa desgraça, o ser humano com curiosidade mórbida quer lá fazer turismo. Então tem todo o turismo de Chernobyl. Por uma bagatela de $10, você compra o seguro de vida e de saúde ali para visitar Chernobyl. E você pode entrar não nos anéis principais, mas ali dentro, né? Mas você pode entrar na parte da beirola da cidade de Pripyat, onde você pode ver toda aquela estética que a gente tinha comentado de cidade perfeita, com brutalismo, toda planejada bonitinha, na versão cidade fantasma retomada pela natureza. O que criou-se um novo movimento estético chamado Doomer, que também é um movimento musical internetico hoje em dia, que adota essa estética de antiga, soviética, de brutalismo e tal, de cidade planejada, bem urbanista, misturado com grandes catástrofes e grandes abandonos, como se fosse um tipo de ruínas antigas modernas, né? Com uma estética muito, muito interessante de se trabalhar. Tem uma série na Amazon Prime chamada Tales of the Loop, que adota essa estética a Doomer, bem Pripyat mesmo, e traz pra essa série de um jeito muito legal. Essa série dá uma bad do caramba, mas eu recomendo ela pra quem curte sci-fi. É um sci-fi bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu parei pra ler alguns guias de turismo em Chernobyl, né? Eu não sei se vocês fizeram isso ou se fui só eu, pra ver como que são as visitas, né, e tal, pra você fazer turismo em Chernobyl hoje em dia. A gente fala Chernobyl como nome geral, mas assim, existem sim pessoas que trabalham lá, acho que são mais de 100 pessoas que trabalham lá com frequência, tem todo um esquema de rotação, porque daí as pessoas ficam pré-exposição, a radiação não passar de certos níveis, e daí as pessoas são afastadas por X tempo, enfim. Se você procurar, tem vídeos, por exemplo, com essa galera que trabalhou na recuperação, tem vídeo com pessoas que trabalhavam lá no acidente, visitando a sala de controle, visitando os lugares. Você ainda usa o uniformezinho branco, se você vai lá, que igual da série. Tem um monte de vídeo também de youtuber brasileiro que fez esse rolê aí de turismo. E daí, a grande questão, né, tem duas questões principais, assim, que esses passeios, eles são relativamente seguros, né, como a gente falou, a radioatividade não é uma parada que vai te matar em 2 segundos,
segundos, enfim. E eles têm que ser guiados, né? Então tem guias que teoricamente estão lá pra garantir que você não vai encostar nas coisas, que você não vai tirar nada de lá e etc. Mas eles estão com um problema cada vez maior de pessoas, tipo, invadindo a área. Porque é uma área grande, eles tentam ao máximo controlar isso, mas rola toda uma galera que invade pra tirar foto, pra dormir lá. Adolescente fazendo acampamento. É uma beleza. Isso. Tem todo também um rolê aí de mercado de material retirado da cidade, que é a venda, né? Tem umas paradas bizarríssimas, assim, né? Como souvenir, né, tal. E tem também ONGs, né? Tem, por exemplo, algumas ONGs que trabalham com os cachorros e os gatos que foram abandonados e não foram exterminados na fase de extermínio que rolou, né? Então você tem ali, claro que muitos morreram, frio extremo, fome extrema, né? Vamos deixar aí, né? Se você tem interesse em adotar um cachorro que tem 1,40 m de altura, 2 cabeças, né? Eu acho que tem 1 ou 2 anos, um pouco mais talvez por causa da pandemia, né? Mas que começou a ser possível adotar filhotes que nasceram na área de Chernobyl, que não são mais radioativos, nem todos os animais que nascem lá dentro são radioativos. Mas é aquela coisa, né? Acho que a expectativa é do quê? 24 mil anos pra poder voltar a morar naquela região? Na verdade, tá caindo mais rápido do que a galera imaginava, viu? O nível de radiação ali na área tá começando a baixar mais rápido do que se imaginava. Então é possível que essa estimativa extremamente grande de 24 mil anos vá caindo junto com isso também. Mas nenhuma estimativa imaginável, assim, fala em menos de alguns milhares de anos, tá? Então, tipo, é uma parada que pra sempre vai ficar lá sujo, manchado, acabado. Pra sempre mesmo. até os milhares de anos passados. Exatamente. O que, cara, pra mim, qualquer coisa a não ser o final de 2021 é pra sempre, bicho. Eu não me planejei pra mais que isso, não. Bicho, se você tá no Brasil, você planeja 2 semanas e o que vier é lucro, bicho. E 2 semanas seu planejamento já era, né, inclusive. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar, assim, também, que é uma outra consequência, querendo ou não, mais ou menos do desastre de Chernobyl, é que o Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista na época, né, ele virou um dos maiores ativistas contra armas nucleares e usinas nucleares do mundo, assim. Ele criou a Cruz Verde. Ele tem um livro que eu li chamado Meu Manifesto pelo Verde, que ele fala um pouco da experiência dele de lidar com essa questão. É aquela coisa, ele tinha virado secretário há 1 ano, eu acho, quando aconteceu o rolê todo, 1 ano e pouco. E não é como se o secretário conhecesse todos os problemas do lugar, né? Então, assim, ele conta que foi muito difícil lidar com um acidente desses. E ele tem, sim, responsabilidades. Não tô dizendo que ele é um cara ótimo, perfeito, nem nada assim, mas eu acho interessante ver essa mudança. E ele teve muitas reuniões com o Reagan e tudo mais. Ele era um grande ativista, inclusive enquanto ele ainda estava como líder da União Soviética, no desmonte de todas as questões nucleares, especialmente de bombas atômicas, etc. Ele foi um dos ativistas do rolê, né, assim. Também, eu falei que também tinha a preocupação dele também que com o esfacelamento da União Soviética ia ficar um monte de paiseco lá com um arsenal nuclear, se ele não tivesse feito isso, né? Tipo, você imagina lá uma Bielorrússia, ou sei lá, uma república ainda menor com uma estação de mísseis lá dentro, né? Então tinha toda essa preocupação também, né? De você desativar isso e concentrar propriamente na Rússia, né? Tem muitos analistas que dizem que um dos principais responsáveis, assim, como articuladores do final da Guerra Fria tem muito a ver com Gorbachev. Ele teve a mão em algumas decisões importantes, como, por exemplo, de não mandar o exército pra cima das pessoas em Berlim quando caiu o muro. Ele retirou os russos do Afeganistão também, né? Foi ele. Então, ele tava todo num rolê. Depois, basicamente, ele fala que o acidente de Chernobyl foi, tipo, o início do fim mesmo. Ele tava já nessa ideia, tanto é que ele fez a Glasnost e a Perestroika, que é a coisa de mais transparência, etc, etc. Ele era um crítico ao regime desde que ele entrou no partido, quando ele era bem mais novo, assim, e tal. E... enfim, ele costuma dizer que a maior vitória dele foi ter renunciado na hora que ele renunciou pra acabar mesmo com a União Soviética, que era isso aí, tinha que acabar. E eu só acho interessante, assim, como alguém que teve que lidar com muitas das consequências, não diretamente, mas a impressão que dá é que pra ele não foi super leve tomar as decisões de tipo, não, manda 500 mil pessoas lá pra morrer, que tá sussa, assim, vou dormir bem aqui, depois. Ou talvez só tenha batido depois porque ele ficou velho também, vai saber, não tô na cabeça dele, né, mas assim, ele virou um grande ativista até contra a energia nuclear, mas a gente sabe que a energia nuclear tem várias vantagens, né? Que não é só o demônio. Sim, só uma curiosidade, o Andrei vai gostar dessa. O engenheiro-chefe
de Chernobyl e que comandou os testes no dia da explosão chamava-se Anatoly Dyatlov. Dyatlov deve ser que nem da Silva, né? Lá na Rússia, metade da galera é Dyatlov. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Eu já passei pra União Soviética, né? Vai lá pra... Vou passar. Eu tava até aqui jogando no chat. Ó, eu tenho uma foto com o Césio 137, não sei se eu já mostrei. Que eu mexo. Ele tá ótimo, eu quase roubei o negocinho, porque é um potinho de chumbo com ele dentro, é tão fofinho, mas tá no lab, eu não fiz isso não, é errado. Enfim, vou defender a energia nuclear. É óbvio que ela tem vários pontos negativos, como a gente já falou, mas ela também tem muitos pontos positivos. Por exemplo, as reservas de energia nuclear, elas são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Comparadas às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear, ela requer menores áreas. As usinas nucleares, elas também possibilitam uma maior independência energética para países importadores de petróleo e gás. Ela também não contribui para o efeito estufa, muito importante nos dias de hoje. E outra coisa também interessante é que essas usinas, elas são extremamente econômicas, porque 10 gramas de urânio, que é a matéria usada para fornecer energia, são suficientes para produzir a mesma quantidade de energia que 700 quilos de petróleo e 1.200 quilos de carvão. Então, por mais que a gente tenha problemas com a destinação do lixo atômico, todo esse problema de segurança das usinas nucleares, a energia nuclear, além dela ser limpa, ocupar menos espaço, ela também não tá aí destruindo, assim, o nosso território como é com o carvão e o petróleo. O problema, como a gente tá vendo, gente, não é o capitalismo, não é o socialismo. O problema é o ser humano. Então, o que eu recomendo? Façam mais energia nuclear. Coloquem energia nuclear nos seus celulares, no seu robô gigante. Porque, invariavelmente, a gente vai fazer merda e a gente vai ser extinto pela nossa própria burrice. Então fica a recomendação pra adotarmos. A recomendação de extinguir o ser humano, é isso? Tem que acabar com o ser humano. Chega, gente. Já foi. Acabou. É isso aí. Então fica essa mensagem de paz e esperança pra todos vocês. Eu tenho uma amiga da Suécia que tem um cachorrinho da Rússia de Chernobyl. Ela foi lá adotar. Muito fofinho. Eu descobri dessa forma. Ela tava me contando que o cachorro dela era da Rússia. Não, mas mulher da Suécia, dela me contou essa história dos cachorros de Chernobyl. Eu tenho uma amiga que adotou recentemente também uma gata russa, mas eu acho que a gata dela não é de Chernobyl, porque tem países da Europa que não tem bicho de rua e as pessoas importam de outros países da Europa pra adotar. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí. Não sei mais o que falar. Acho que vocês aprenderam muito com esse episódio. O que é bom evitar quando você quiser construir a sua usina nuclear, né? Por que a galera pede episódio de desgraça? Pra acabar com a nossa cabeça. Eu tô aqui há 3 dias só lendo sobre formas de morrer, sobre coisas, tá ótimo, assim. Eu só senti falta da gente falar sobre as gangues de mutantes que se escondem nos subterrâneos das cidades e matam pessoas. Stalkers. Já não basta radiação, a gente tem que ter uns mutantes pra matar as outras pessoas, entendi. Vocês viram também que tem um documentário, acho que de 2015, que é como a grande teoria da conspiração de que Chernobyl, na verdade, não foi um acidente, que foi... pronto. Um ataque planejado pelos... Sério, eu vi o trailer e é genial, assim. Foi feito pra colapsar a União Soviética. Ou sei lá pra que foi. Eu não vi o filme, eu só vi o trailer. E daí o moço do trailer fica falando, tipo, eu conversei com os militares e eles me falaram que eu agora corro risco de vida e eu tenho radiação percorrendo os meus ossos. Nossa. Eu falei, como? Bob Lazar. Isso que eu ia falar, esse é o Bob Lazar de Chernobyl. Caralho, que alcunha maravilhosa. Gente, se você quer correr risco na Rússia, é só você ser de oposição na Rússia, né? Você não precisa de muito. Você precisa de uma teoria da conspiração, né, mano? Você pode falar mal do moço lá que manda, que a gente não vai, né, evitar isso daí. É isso aí, gente. Eu ia falar que a gente tá rindo, mas Chernobyl foi uma coisa séria, né? A gente deixou isso bem claro. A gente tá rindo agora é aquele alívio, porque é uma história muito tensa, muito triste. A gente nem sabe quantas pessoas foram afetadas, mas chega um momento que você precisa aliviar um pouco, senão ninguém aguenta. Pede pra gente umas coisas mais felizes, ouvinte. Pede patati patatá, umas coisas assim. Isso é uma boa, hein? Sobre serial killers que você vê de palhaço. Isso é uma boa. Isso. Ei, André, isso que você tava falando, ainda que, tipo
assim, apesar de que Chernobyl fica numa região meio inóspita, se bem que ali na região central da Rússia tudo é inóspito, né, cara? Mas eu fico puto com isso, sabe? Com essa capacidade que as pessoas têm. Tipo, os americanos faziam um teste nuclear naqueles atol paradisíacos lá do Pacífico. Aqui no Brasil, os caras vamos construir um museu nuclear, vamos aonde? Em Angra. Tipo, né? No lugar lindo, maravilhoso. Vamos construir ali em Angra dos Reis, né, cara? No tipo, quintal dele, ele não quer, né? Por que ele não consegue lá naquela ilha rochosa lá, Martins Vaz, sei lá o nome daquela porra, né? Tipo, constrói lá, né, caralho? Não, vamos fazer ali em Angra. Próximo vai ser onde? Vamos fazer ali na floresta amazônica. Constrói do lado do Projac e faz umas provas do BBB lá do lado ali. É no limite, não é mais BBB, é no limite. No limite, agora coloca o Zeca Nossa, Camargo no limite. Pô, podia fazer No Limite, né? Versão Chernobyl, já pensou? Você solta os caras lá e fala, ó... Solta a galera empaprear, vocês têm 2 dias pra sobreviver, senão você vai morrer de radiação, vai. É isso aí, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, cara, galera. Pô, muito obrigado aí. Vocês que prestigiaram, estão aí no chat com a gente. Para você que tá aqui escutando até o final desse podcast muito doido que a gente acabou de gravar, essa equipe maravilhosa, é aquilo. Gostaria muito de lembrá-los que não olhe para trás. Azar de Chernobyl vai te pegar. Cuidado com os mutantes. Resumindo muito mesmo, as vantagens da energia nuclear é que não é as outras energias. E as desvantagens é que é nuclear. É que é muito boa. O único problema é que usa elemento que vai dar problema, entendeu? Mas de resto ela é perfeita. Não, é excelente porque não é carvão e petróleo, mas ela é nuclear. Ela é bem menos poluente, né, cara? Se não explodir. E tirando o lixo atômico. Cara, é o que eu penso, tipo assim, pro futuro. Imagina quando colapsar a sociedade e essas usinas ficarem pra trás sem manutenção. Eu tô vendo The Expanse, meu Deus. Imagina se essa pandemia vai escalonando, vai morrendo cada vez mais pessoas, aí chega uma hora que a civilização para, e isso tudo, quer dizer, sei lá, em 20 anos, essas porra toda entra em massa crítica, a nuvem radioativa toma o mundo inteiro e mata todo mundo. Gente, eu vou... A gente vai morrer! Olha, eu vou passar pra vocês aí esse é o trailer do filme que eu falei. Descobri o nome, é The Russian Woodpecker. É o pica-pau russo. Em português fica muito mais maneiro, inclusive, esse nome. É tipo aquela coisa, eu preciso de um nome impactante pra uma teoria de conspiração. Cara, não, é que você imagina, se o pica-pau americano já é louco, imagina o russo. Um vodka. Então, é porque ele coloca junto na teoria dele, que é muito bom, sabe aquele rolê de uns sons bizarros transmitidos, de rádio, etc, etc? A gente já falou até disso. Então, ele coloca junto na teoria aqueles toque, 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 um som de toque, toque, toque que saiu da Rússia anos antes de Chernobyl, com a explosão de Chernobyl. E com uma conspiração militar. É bom demais. Contagem regressiva. mundofreak.com.br